Salve, salve, senhoras e senhores, episódio número 57 do Foguete Sem Ré. Meio sem graça. Eu não sei se a câmera tem que fechar aqui, viu, Ricardinho? Está fechado em você. Ah, que bom, porque senão vai mostrar que estamos com o estúdio popularmente preenchido hoje, né? Isso aqui vai virar uma mesa de bar, né? Um boteco, né? Você ainda não considera uma mesa de bar, não? Não, Não! claro que não. Que resposta de gringo? Não quer responder. Claro. É, quase um italiano. Não considero uma mesa de bar, não. Só faltou a cervejinha, né? Olha aí, tá vendo? Ih, Virou mesa de bar, bagunça, roda a vinheta. chama. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, nossa comunidade fogueteira. A gente já falou sobre fogueteira aqui, a gente teve uma brincadeira aí sobre fogueteira, esqueci, não foi? Fogueteira. Comunidade fogueteira, comunidade de foguete. Não. Foguete não, Não. do foguete. Fogueteira é coisa de morro, essas coisas aí, que avisa a polícia, essas coisas. Não. É? Não. Não. Não faça isso. Não. Fogueteira não. Senhoras e senhores, sou Bruno Oliveira, estamos aqui toda terça-feira, 5h30 da tarde. A gente fala sobre histórias, mostramos para você histórias de empreendedores da vida real, empreendedores e empreendedoras casca grossa. E eles vêm aqui, que hoje será essa mesa de bar, contar suas histórias, contar suas experiências. Por quê? Porque a nossa intenção é que você aprenda ouvindo e vendo os erros e as histórias dos outros, né? Meu pai já dizia, Ricardinho Sá, que as pessoas mais inteligentes são aquelas que aprendem com os erros dos outros, que não precisa errar o mesmo que o outro errou para aprender, né, Ricardinho? Exatamente. E essa é a grande intenção do nosso Foguete Sem Ré. Perfeitamente. E existe uma outra intenção bastante latente no meu peito, Ricardinho Sá, em relação ao Foguete Sem Ré, sabe o que é? Diga. É a intenção que cada vez mais pessoas leiam o QR Code que está aqui nessa tela. Tá Sabe por quê, bem Ricardinho na sua Sá? mão esquerda. Por quê? aqui, aí em cima. Porque você terá a satisfação de sentir o que eu sinto todos os dias das minhas semanas, quase que 24 horas por dia. Sabe por quê? Eu tenho bastante autoridade e propriedade para dizer que eu uso o básico quase que 24 horas por dia. Por quê? Porque eu só não uso o básico quando vou correr ou quando eu tô dormindo, Certo. né? Ou seja, o restante do tempo, Ricardinho Sá, 97% das vezes eu estarei de básico. Isso até E a eu posso básico, provar. isso até a básico criar uma linha para corredores e uma linha para quem dorme. E isso, uma linha de pijaminhas, né? Pijaminhas de heróis. Eu Uma gosto linha de pra quem dorme dormir não com fez sentido, pijaminhas todo de mundo heróis. dorme, enfim. Hã? Uma linha pra quem verdade. dorme não fez Uma sentido. básica pra quem dorme, É, né? Até porque pra quem não dorme, ele não vai conseguir criar, né? não vai. Né? não vai, Se né? bem imagine, você não criar sei uma que- roupa pra quem não A dorme. não ser que o cara seja vigia, né? Vigia não Não dorme? dorme, não. ué. Na verdade, às vezes é o que mais dorme. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas o que importa é que, independente de dormindo ou não, que ele consiga cumprir a função dele, né, Pedro Moraes? Isso aqui, Né? boa. É isso que importa, Assoprando Né? um apito, meu irmão. né? A gente já sabe que ele tá trabalhando. E esse negócio de cumprir a função, independente de dormir ou não, aí isso eu tenho a manha, velho. Boa. Muito bem. Isso eu tenho a manha. Muito bem. Você sonha, Ricardinho? Tem ideia sonhando, não? Tem muito. O que é que você faz? Eu, Sonhei, tive uma ideia, acorda, faz o quê? eu corro o mais rápido possível pra tentar anotar aquilo ali. É? É, nem que seja um rascunhão. Você tem que levantar e correr. Também uma casa desse tamanho, meu amigo, você tem que correr mesmo verdade. de um lado pro outro. É, pra chegar até o criado mundo é longe. Bota um gravadorzinho do lado, até porque a saúde sei lá, esqueci. Uma Mas a dica saúde que- indica pra não dormir com o celular do lado, né? De Porque forma você já nenhuma. quer, acorda já pega o celular e Isso. atrapalha seu pensamento. De forma nenhuma. Uma dica legal que o pessoal pode ter, pode receber agora, é de criar um grupo apenas com você mesmo. Sim, Como você verdade, tem? no WhatsApp eu tenho. Qual é o nome do seu grupo? Log. Log? É uma foto do macaco Nossa. louco das meninas super poderosas. É mesmo, é. É, posso provar. Pois eu. Não é super. Super, Vai ter mais, um Superman no mais fundo. personalizado impossível, né? Eu Mas- tinha um grupo desse, até descobri que o iPhone você consegue botar na tela inicial seus lembretes, pô.
Ao invés de estar lá os aplicativos, você tem um quadrinho só com seus lembretes. Quando você abre, já tá lá todos. É verdade, Melhor do que grupo de WhatsApp. é verdade. Mas eu tinha antes disso. É verdade. Mas aí no grupo do WhatsApp, velho, eu falei isso pra Neto Góes. Hum. Neto, ele criou um grupo com ele mesmo pra tudo. Comprovantes de pagamento da casa. Comprovantes de não sei o que ele Aí tem tem. que criar vários grupos, pra criar as pastinhas, né? Pastinha dentro do WhatsApp. Turma, não esqueçam de ler o QR Code, tá? Hoje é um episódio muito bacana, assim, porque é o episódio mais populoso que a gente já teve ao longo da verdade. história do nosso foguetão, episódio 57. Estamos aqui com os caras que eu gosto demais e admiro muito, né? Porque conheço... não sei se eu vou descobrir hoje se eu não, que eu não conheço as histórias. Eu acho que eu conheço, né? Eu acho que eu conheço boa parte das histórias. Estamos aqui, Ricardinho Sá, com os Moraes Brothers Entertainment and Company, my friend. É quase uma congregação familiar, Meu né? amigo. Velho, a impressão que eu tenho é que esses bichos se juntam. É coisa tipo super gêmeos, saca, velho? Massa. Já viu aquele super trio assim? Meu irmão, os caras se juntam, os caras vão. Blam, 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 blam. Aí eu me pedoca, velho. Como é que é isso, meu irmão? A gente se divide, é tudo bem divididozinho, é tudo bem compartilhado, cada um na sua caixinha, a gente vai embora. É por aí. E aí, eu acho que o grande link assim do episódio com os irmãos Moraes é. Velho, das vezes que eu fui correr com o Pedro assim, a gente trocava de ideia correndo, não sei o que e tal. Tem um peso tão grande de criação. Tão grande de criação. E aí, senhoras e senhores, Moraes Brothers, irmãos Moraes, sejam muito bem-vindos ao Foguete Sem Ré. Como mais velho, eu vou falar primeiro. Ó, tá vendo? O mais velho tem que assumir, meu amigo. E Não, o mais velho. você viu que os mais novos esperaram. É isso aí. É isso mesmo. E não foi combinado. É isso mesmo, é irmão mais gostar velho. de falar aí, velho. É Gostar de irmão falar mais velho. Respeitem o irmão mais velho. Já vou me apresentar chamando você de Xará. É. Aí todo mundo já vai saber que o B sou eu. Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Bruno. Prazer enorme estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. A gente que já teve a oportunidade já de até fazer alguns trabalhos Sim, antigamente juntos, enfim. E hoje poder estar aqui nesse espaço que agrega... A cada dia que a gente assiste um novo episódio, sempre agrega muito valor pro nosso dia a dia, né? Enfim, são sempre temas muito interessantes e vale sempre estar acompanhando aqui. Obrigado, Bruno. Tamo junto, Xarazinho. Agora em ordem, né? Vamos pro do meio. Da hierarquia. Eu não sei como é que ele não falou ainda a pergunta que ele vive fazendo, Brunão. Quem é o mais velho, eu ou ele? Ele tá pegado a isso, sabia disso? Não? Mas é, É mesmo? Não, mas é ele tá porque tem pegado. uma explicação para isso. É unânime. Se eu perguntar, quem não sabe vai falar que ele é o mais velho. É que ele tem mais melanina. E isso incomoda muito ele. Não, Você vê que já- ele até falou, né? Como eu falei, você vê que não Você incomoda. vê que ele até falou. Você vê que não incomoda porque eu falei. Mas Isso Como é bem já falado. sempre, meu amigo. Se perguntar, é um cara que se cuida, né, meu xará? Entendeu? ainda bem que o Bruno já falou que eu corro, e etc. Mostra que eu me cuido. Mas prazerzão, Brunão. Vamos bater Tamo um papo junto. legal aqui. Tem muita coisa pra gente falar e debater e contar história, que eu acho que, como você bem fala, né, storytelling, etc. É contar história. Eu acho que empreendedorismo é você falar da sua vida e do seu dia a dia, de como foi seu início, né? Onde você deu aquele start, porra, vou começar a fazer tal coisa. Quer queira tendo algo que um pouco da gente, né? Que você falou da criação em casa, ou não. Ou aquele start que as pessoas dão sem ter nenhum exemplo em casa, né? É verdade. Então, vamos bater um papo legal hoje aí. Prazer também, Brunão. É primeira vez, na verdade, participando de podcast, mas o que é... Não tem como não ser confortável estar falando de empreender, né? É. Para que a gente que vive isso 24 horas, com certeza vai ser uma hora e meia aqui super agradável aí de a gente estar falando de negócio e experiências. Velho, como é que vocês se organizam, velho? Empresa familiar é desafio. Ponto. Quem disser que é mentira, é desafio, né? Levar pra dentro de casa, sei o quê, confundir as coisas, o tempo de cada coisa, respeitar o espaço de cada um, né? A psicologia explica de, poxa, você viu Pedro de fralda
não sei o quê, barará, deu um tapa na cabeça dele, ele caiu, bateu a testa, não sei o quê, rachou, foi ter que tomar ponto. Né? Aquela briguinha do boneco, do brinquedo, e os guris vão crescendo, que não sei o que e tal, e vai vendo. Todo... Tem gente que conhece mais a gente que nossos irmãos. É. Né? Principalmente 3 irmãos homens, mais homens da mesma idade, com a mesma galera, do mesmo meio, com os mesmos Eu amigos. acho que você já né? está respondendo a sua pergunta, porque na verdade é justamente isso. Apesar de a gente estar junto nos negócios, né, a nossa vida social e pessoal de cada um, a gente está sempre muito junto. Então a gente não está juntos pelo negócio, né? Sim. A gente curte estar juntos, independente se no trabalho ou no nosso lazer. Então eu acho que na verdade é isso, é você estar com pessoas que você gosta, que você admira e que você respeita, né? Eu particularmente tinha muito receio de estar dentro de um negócio familiar, né? Acho que durante o papo talvez a gente consiga até entender por quê, mas eu sempre fui um cara que pensava muito em ter a minha liberdade, a liberdade de tomada de decisões, a liberdade de fazer o que eu entendia e da forma que eu entendia que tinha que ser. E isso me agoniava um pouco no início, né? E até por conta disso eu busquei outras histórias nesse meio do caminho, até que eu consegui, depois, com a maturidade, perceber que, apesar de estar dentro de um negócio familiar, você consegue sim Sim. ter o que você pensa, o que você imagina, havendo respeito. O que Bruno E- comentou agora, eu passei um pouco também, mas o meu é que eu nunca me via como dono. Quando eu iniciei com minha mãe, fui ajudar ela, né? Eu não me via como dono, eu me via como funcionário. E ela falava, mas você é dono, seja dono. E eu não conseguia. Eu precisei ser dono de uma outra coisa minha. E aí, coincidentemente, foi meio que na mesma época onde Rodrigo começou também a trabalhar, né, nos postos com minha mãe, depois com meu pai, etc. E que me deu start pra RPB, pra Rede Postos. Mas foi quando eu comecei eu comigo mesmo querer botar meu negócio e ser dono de fato, que eu falei, porra, é da minha família e eu posso ser dono mesmo. Mas lá atrás minha mãe falava e eu não me via. Então, assim, você vê que são situações parecidas, mas diferentes, né? Em cima do que o Bruno tava falando. Eu já tive essa percepção do início pra mim sempre foi um pouco diferente. Assim, eu via a empresa familiar não como vou ter uma dependência, mas como uma oportunidade. De ali de pegar, poucas pessoas têm a oportunidade de pegar já uma coisa que tá andando e poder fazer verdade. daquilo algo melhor, aprimorar. Então você fazer para melhorar. Porque tem gente que até fala, né? É fácil pegar alguma coisa andando. Quantos já quebraram? A maioria, Quantos, inclusive, quantos, quebra. quantos, quantos herdam e quebram? Exato. O processo de sucessão é dificílimo, né? Só que isso tudo também, né, Rodrigo? Muito pela liberdade que a gente teve Sim. dentro do negócio. Então, tipo assim, a gente tem outros exemplos de amigos ou de pessoas que a gente conhece, né? Aracaju, a gente acaba conhecendo outras pessoas e indo a fundo dentro da realidade daquelas pessoas pela relação de amizade, muitas vezes, que a gente tem. E muitas vezes, dentro do guarda-chuva familiar, aquela pessoa que de repente iniciou aquele negócio, ou aquela pessoa que ela é mais velha, muitas vezes ela não para observar mais. Deixa eu ver o que é que vão fazer, o que é que querem fazer e de que forma querem fazer. Não. Muitas vezes essa pessoa está ali com 80, 90, 100 anos, dizendo que não, que tem que ser assim, que tem que ser assado. E muitas vezes você está chegando com uma outra realidade, realidade de estudo, realidade de Mercado atual. Inovação. de mercado, Sim. de inovação, de tecnologia e de várias coisas. Então, essa liberdade a gente sempre teve, né? Então, quando a gente conseguiu enxergar que, a partir de agora, vocês 3 caminham da forma que vocês quiserem. É tanto que Até mesmo da divisão entre a e gente. todo o crescimento Foi que a muita gente... gente, né? Não teve o dedo de pai e mãe, não. Você vai ser Não. isso. Lá atrás, a gente teve uma pré-definição, mas a gente foi se encaixando onde a gente via que cada um Sim, Na não. verdade, eu acho que a Desempenharia gente melhor. veio, Exato. acho que a gente veio terminar os encaixes, eu acho que 2 anos pra cá. Sim, Sim. o encaixe Eu mesmo, lembro, de fato. no início, chegou a cada um cuidar de uma unidade, quando eram poucas unidades. Ah, não, você cuida dessa unidade, o Sim. Rodrigo cuida dessa.
Aí as coisas foram crescendo e a gente tinha que começar não a tratar as coisas como, no caso dos postos, como unidades, mas como rede. E aí foi quando começou, mas e aí? Como é que a gente vai se dividir? Aí foi, aí de vez em quando tinha uma reuniãozinha pra mudar e se encaixar, nem e tudo até são que... flores. É aquela frase do filho sem pai, né? Quando cada um tomava meio que conta de uma unidade, etc., ficava alguns buracos que não tinham o pai da criança ali para poder falar, não, eu que assumo isso. Hoje não, hoje, como o Rodrigo falou, há 2, acho que mais tempo, talvez, uns 3 anos aí pra cá, né? 4. Mas é por aí. Meio que ficou definido que tal coisa, quem toca é Bruno, tal coisa quem toca é Rodrigo, até para os funcionários entenderem, os colaboradores entenderem que isso aqui eu vou tratar com o Pedro, isso aqui eu vou tratar com o Rodrigo, isso aqui eu vou tratar com o Bruno. E ambos vão se comunicar como eles se comunicam, né? A gente sabe o que o outro tá fazendo. Mas tem o pai da criança ali para tocar aquilo ali e depois de ter tocado ou não, se eu quiser pedir uma ajuda ou uma opinião, eu peço. Ou eu posso tocar e depois falar, ó, foi dessa forma aqui, tratei dessa forma. Até porque somos 3 irmãos, mas não somos iguais, né? Então cada um Exato. tem um perfil, né? Então a gente foi tendo que se encaixar no perfil de cada um. A quem gosta mais de Como é que tal vocês arte. fazem essa divisão na prática, assim? Hoje, basicamente, Bruno cuida do operacional, né? De toda a parte operacional. Eu fico com toda a parte administrativa, financeira e comercial. E Pedro pega também a parte mais burocrática de posto de gasolina tem muita questão de licença, muito órgão no pé e Pedro Que assumiu. gostoso, hein, Peroca? Rapaz, é gostoso nem tanto. Vou te falar que. É porque, de fato, eu gosto, né? Vamos dizer assim, desse network. Porque você lidar com órgãos, com a parte um pouco também de RH e etc., é você estar em É contato o mais ali. político dos três, É, com exato. certeza. É um lado político, inclusive, de você estar sabendo lidar com essa galera que às vezes é um tanto quanto complicado, mas graças a Deus eu consigo lidar bem. Né? É muito de pessoa, de perfil, como o Rodrigo já falou, né? O perfil de cada um. Então eu consigo ir até esses lugares e fazer uma amizade e dialogar de forma, tipo assim, positiva, para que a gente sempre ande pelo que tem que ser feito e fazer, né? Então, até comentam-se, né? Rapaz, os meninos eles são muito organizados em tais coisas, porque a gente preza pelo certo. Então, assim, eu vou fazer o que tem que ser feito, até às vezes Pode não concordar com o que é Exatamente. certo. Às vezes até a gente brinca internamente, Mas pô, isso aqui, bicho, tô mandando a gente fazer isso aqui. Não, tem um Vamos fazer, né? tem um exemplo de meu pai que teve Muito uma bom. vez que, na época de meu pai ainda, a fiscalização chegou ao Ministério do Trabalho. Ele tinha bebedouro de filtro. E aí eles queriam que colocasse para os funcionários de água de galão. Aí ele não se Era aquele aguentou. filtro de colégio. Era aquele Certo. filho de colégio. Aí ele não se aguentou, respondeu pro fiscal da seguinte forma: no dia que todas as escolas públicas tiverem Galão. o galão, eu coloco aqui também. Assim, você vê que às vezes é tanta burocracia É que nesse se país cobra que muito do você perde a privado, paciência. Né? Você cobra muito do setor privado, coisas que às vezes o setor público não faz, né? A cobrança na gente do setor privado é muito incisiva, né? De estar sempre certinho e etc. E aí você vai pro setor público, às vezes você fala, porra, mas os caras não não fazem é nem isso. só público e privado, né? Eu já ouvi, por exemplo, ah, não, ali não tem CNPJ, eu não tenho como fiscalizar. Já. Ou Sim. seja, Já Sim. aconteceu isso. peraí, como assim? Então é melhor eu não também ter, quero é melhor não ter CNPJ. Sabe? Então, eu acho que tudo que existe, né, pra gente obedecer e seguir tem os seus porquês, né? Apesar de eu não concordar com tudo, como eu falei no início. Pedro toma conta de uma área hoje que não daria para tomar. Entendeu? Eu não tenho a menor paciência para esse tipo de coisa. Então, mas são os ossos do ofício e de de quem certa empreende forma, também, né? Aí falando um pouco da minha área, pelo menos a atuação de posto de gasolina, né, que é onde nós três, tem outros negócios que a gente tá junto também, mas o maior é a RPB, né? Quando a gente tava ainda com poucas unidades, era uma coisa, né? À medida que vai crescendo, então aquela licença, aquele órgão que você só visitava, precisava ver a cada 3 meses, agora praticamente todo mês tem demandas de vários órgãos, porque as unidades vão crescendo e você vai ter, São quantas lógico. unidades hoje? Atualmente em operação com a gente 10, né? Mas Ah. temos outras que outras pessoas estão tocando no momento. Tem duas operações que são tocadas por terceiros. Como assim? A gente arrendou. A gente, Ah, né, certo. Contra arrendamentos antigos, né? Exato. Uma a gente retoma esse ano, inclusive. Então, Exato. até o final de 2024, a gente tá com 11 unidades operando aí. É isso. Me diz uma coisa. Vamos lá, fazendo
aí pegando esse final e trazendo um pouquinho pro começo da história. Vocês têm dois pontos que me chamam bastante atenção. O link com o esporte, né? Queria falar um pouquinho sobre isso, da formação de vocês. Realmente, por tudo que eu escuto, pelo que eu vejo dos negócios, obviamente que é uma visão, né, de fora da carcaça, né? E muito que eu converso com o Pedro, eu sinto essa organização processual, tal, Sim. né? Por quê? Porque eu vejo e eu sei que vocês são caras que começaram muito cedo, né? Trabalhando ali com a mãe para ganhar mesada, se não trabalhar com a mãe, não vai ganhar mesada, vai descarregar coco, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que e tal, tal, tal. Por isso que eu falei assim no começo do episódio sobre criação, né? Todas as vezes que eu conversava com o Bruno também é sempre muito. E aquele lance, né? Poxa, passamos por um processo sucessório e a gente tinha tudo para ser, né, de boa. E eu sinto que vocês foram criados muito bem num. De boa pra ficar só ali, né, Brunão? Tipo assim, não, tem aquela empresa ali, vamos ficar só ali, naquele conforto da gente sabe tocar. Deixa ali ela sozinha, não sei o quê, sempre criou a família da gente aqui e tá de boa. Mas eu sinto, por tudo que a gente conversa e o que eu vejo, é que vocês foram criados muito. Bora, filhão, quer? Vamos trabalhar, pô. É isso aí. Você falou de esporte, Bruno, e Começou no esporte, isso. quando fala de esporte, pra mim eu tive um grande mestre no esporte, um professor, Denison Barbosa, tem gente que conhece como Barbosa. Foi um professor na Orla aqui de Aracaju, hoje ele tá até numa equipe lá em Alagoas. E, Professor cara, tênis. professor de tênis. Eu falo mestre porque, na verdade, eu era jovem, né? Eu era adolescente, eu tinha, sei lá, meus 12 anos. Pratiquei esporte, o tênis, até os 17, de alto rendimento. Cheguei a ser 16º do país na categoria de 16 anos. E o esporte me trouxe muita coisa legal. De disciplina, de competição, que tem que saber usar na medida. Às vezes até passa um pouco do ponto. Se eu for jogar um jogo tabuleiro com a galera, meu amigo, eu não quero perder. Mas de educação, de saber também perder, porque o esporte te traz isso. E muitas vezes você perde sendo melhor. Na maioria das vezes você perde. Entendeu? Na verdade, Ou você perde para si mesmo por motivos externos, seja a cabeça que não tá boa ou alguma coisa que aconteceu e que você acabou levando para dentro da quadra, né? Então, para quem já viveu o esporte consegue trazer muita coisa legal. E fazendo associação com o empreendedorismo, que, na verdade, empreender é você estar sempre buscando o seu título, né? É verdade. Porque tipo assim, Massa. quando você entra numa competição de um esporte, ela tem início, tem meio e tem fim. E empreender, será se tem fim para quem gosta de empreender? Não sei se tem fim, né? Muitas vezes a gente fala, pô, crescemos, estamos num crescimento, mas e aí? A gente quer crescer mais e estamos preparados para crescer mais. Porque a gente se preparou para isso, né? Então, é sempre você estar buscando, na verdade, aumentar aquele troféu, né? Vou fazer aquele troféu crescer, já que esse é meu título, né? Então, falar de esporte para mim até me emociona, assim, porque, cara, foi uma das melhores fases da minha vida, onde eu fiz Bruno, muita amizade, onde eu conheci muita gente legal e me ajudou a me formar como um homem também, sabe, Xará? E na criação aí eu acho que entra muito minha mãe e meu pai, mas mais até meu pai. Que, assim, nós três sabemos aqui, tudo que a gente falava que queria fazer, principalmente de esporte, bicho, meu pai ia atrás pra dar a melhor oportunidade que a gente pudesse ter. Por exemplo, Bruno no tênis. Meu pai chegou, me lembro, que chegou uma época pra Bruno, fez você quer ir pra onde? Argentina, Austrália, Espanha. Mandioca da terra, meu amigo. Escolha pra ir pra onde? Quando ele falou que ia comprar a passagem, eu travei. Mas ele era assim. Foi mesmo, foi, Bruno? Não fui. Mas ele era assim. Ele botava a oportunidade. Ele sempre falou uma frase que é muito interessante. Eu vou te ensinar a pescar, eu não vou te dar o peixe. Então, ele... Toma vara, toma isca. Rodrigo, você é jogador de futebol? Eu vou conseguir peneiras pra você ir atrás do seu sonho. Comigo também tive a oportunidade também. Rodrigo no Botafogo, não foi? Foi um negócio desse? Eu cheguei ali
quando eu tinha 13, 14 anos. Eu tive esse sonho, jogava bola desde de pequeno E jogava muito. nas bases aqui de Aracaju, Sergipe. Viajava, Campeonato Paulo Afonso, aquela coisa toda. E aí, quando foi, pegando carona com o que o Pedro falou, meu pai é isso. Meu pai passou 2 meses comigo no Rio de Janeiro. E olha que ele tinha as coisas aqui pra tocar. Sério, velho? E aí a gente E ficou eu tava rodando lá. lá. Bruno também foi uma Cara, parte. foi muito engraçado. A Eu gente peguei- subia em ponto de ônibus pra ver, porque não podia entrar. Então tava rolando, o campo era fechado de muro, meu pai numa pilha. Aí a gente olhou um Alugava a ponto de ônibus varanda e disse, rapaz, de. vamos subir ali. Alugava a conseguir varanda de ver. Igual você e seu vizinho. pai. Teve meu pai, daqui a pouco você viu o lance dele, você viu o lance tipo assim, deu um passe. Meu irmão, eu acho que vai ser chamado. Passe do caraca que ele deu. A gente tava, né, cara, louco com aquilo tudo, né? Agora. Foi muito Que legal, massa. muito Não, legal. e foi uma Não, experiência tinha uma massa. senhorinha numa casa perto do campo que ela alugava a varanda para os pais. Ela fazia dinheiro, ela tinha uma casa que dava para ver Ela o era campo. empreendedora. Olha a oportunidade aí. E ela oferecia, se você tem interesse no meu camarote, o valor é tanto para você poder ver o seu seu irmão, filho. o seu filho jogar. E vocês pagaram não? Ficaram Não, a gente preferiu subir no ponto de ônibus. Ele pegou a frecha. Mas foi 2 meses, porra. Experiência sensacional. Assim, teve as derrotas, né? Então eu fiz testes no Audax Fluminense, que é meu time do coração, inclusive. Não passei. E aí no Botafogo, numa peneira de um dia, assim, tive a sorte de ter, assim, eu acho que 2, 3 lances que consegui fazer um negóciozinho diferente. Fui chamado e saiu a lista já em Aracaju, saiu a lista, chamado e volto pro Rio. Passo um tempo lá treinando já com o time e tal. E aí depois teve um corte e eu tava. E aí foi quando também eu desisti, porque assim, a gente não tem noção, mas são realidades totalmente diferentes, assim. É puxado. É puxado. se você pega- Quem se- quiser mesmo, assim, é um negócio. Tem de tudo, tem de. Tanto internamente, entre os meninos mesmo, né? Aquela competição de olhar pra você, ver, às vezes você com um perfil um pouco diferente, muita gente de classe muito baixa também. Então tem esse clima até que fica às vezes até pesado. E aí rola de tudo, política, empresário, influência de diversas formas. Então, assim, é difícil chegar. Porque a gente, garotão, a gente sonha e vê só o Neymar, né? É. Mas quantos estão abaixo dele aí que não vão, que tá aqui no confiança, tá aqui no. Não menosprezando ninguém, obviamente, acho que cada um tem seu valor, mas a gente sempre olha o topo, né? Mas É. pra chegar no topo. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade atual, hoje o pessoal pode olhar pra gente e falar, pô, os meninos estão bem pra caramba, não sei o quê. Pô, mas eles vieram de empresa familiar, né? Mas o quanto que a gente ralou aqui, talvez Não, alguns e vão a saber gente tem hoje. muita história para contar. É isso. Eu e Bruno mesmo batemos já caminhão de bujão nas costas, irmão. Bujão de gás. Inclusive, pegando o link do futebol, Rodrigo foi, entre aspas, aluno do meu primeiro negócio. Porque ele, para ir para os testes, ele se preparou no Copa do Mundo, que é um Campo Society, Sim! Sim, show de bola. entendeu? Que é um Campo Society que quando eu saí do colégio, eu sempre gostei de organizar. Encontro de amigos, eu que pilho, eu que organizo, eu que faço acontecer. E quando eu saio um pouco desse movimento, ninguém se vê. Aí todo mundo fica, a gente não se encontra mais, porque eu que tenho que ir ali mexer e fazer a coisa acontecer. Então eu sempre organizei as peladas dos amigos, né? E organizava de uma forma que, modéstia à parte, hoje a gente tem uma grande empresa, hoje eu posso dizer, aqui em Aracaju, que organiza torneio de futebol. Que cara, a base iniciou lá. Quem começou essa parada fui eu. Era Amigos do Copa, o nome, inclusive. Entendeu? Que ano isso aí, Bruno? Cara, eu tinha 18, foi um pouco 2014, depois, deve ter uns 12, 13 anos atrás. Vamos falar primeiro do Copa do Mundo, né? Eu organizava futebol e aí eu fiz conta. Falei, cara, peraí, se eu alugo 1h30 por semana, pago tanto, aí parará, pererê, pororó, cara, o cara do campo entra tanto de aluguel de campo. Aí eu falei, pai, vamos montar um society. Fora escolinha, fora não sei o quê. Aí meu pai montar um society, eu falei, vamos montar um society. Só que o nosso society, ele não vai ter só o aluguel de campo. A gente vai fazer uma parada diferente. Vamos fazer uma escolinha de futebol que ela vai bombar. Como assim? Eu vou falar com um cara que foi meu professor quando eu tive 12 anos de idade no colégio.
Dito e feito, meu irmão. A coisa foi evoluindo. Viajamos para São Paulo para conhecer gramados sintéticos. Trouxemos na época o gramado mais top que tinha, enfim. Convidei o professor, ele topou. Chegamos a ter, Xaraca, 140 alunos na escolinha de futebol. Que tá fora de colégio. É a pessoa que quer fazer o futebol ali naquele lugar. Certo. Cara, era a maior loucura. Porta de colégio panfletando. Na época, meu pai tinha um quiosque de água de coco. Eu plotei a Fiorino, que carregava os cocos do Copa do Mundo, saía dirigindo a Fiorino pela cidade, fazendo propaganda, levando gente para panfletar em porta de colégio. Buf, explodiu. Explodiu que a gente não conseguia mais botar aluno. E aí foi onde minha história empreendendo começou ali. E eu tive o pior cliente possível. Pior entre aspas, né? Para também não parecer. Você é pai. Sim. Você faz tudo pelo seu filho? Mato, morro, o que for. Pronto. Então, se eu tinha uma escolinha de futebol, De eu criança. tratava com quem? Com o pai. Com o pai e com a mãe. Ixi. E o filho que tava ali dentro. Então, você imagina como é que não era. E a responsabilidade. E aí, eu tava aos 17 anos sendo chamado de tio, né? Era tio, cheguei, tio, caramba, não sei o que, tio, posso brincar ali, posso jogar, não sei o que. E, cara, ali... Responsabilidade. Pois é, ali eu também conheci muita gente e aprendi muito ali dentro. Né? E eu tava dentro do... Você e seu pai. Eu e meu pai. Só E os que- caras no colégio só que ainda. Não, sem- teve uma sem história tirar- comigo aí que meu pai até me chamou, logo quando foi inaugurar, lembra? Eu tava terminando meu colegial, aí meu pai, Pedro, o campo tá pronto, e aí, bora? Aí eu falei, paizão, porra, Bruno não tocou a obra com você aí, meu, Bruno ia pra obra. Meu pai, acho que diariamente, do início da obra até o final da obra, todos os dias. Aí você vai tocar no ponto de obra, ele vai começar É. a falar meia hora. Aí eu virei pro meu pai e fiz, pai, não quero não vou não, tocar isso com vocês não. Ele virou pra mim e fez, você não quer trabalhar. Eu nunca me esqueço disso. Ele falou pra mim, você não quer trabalhar. Eu falei, beleza, tranquilo. E aí, depois de um tempo, fui ajudar minha mãe. Começou com o depósito de gás de instância, de botijão. Já tinha uma gaiola, portaria no posto. E ela tinha na rua de cima, de trás do posto, um terreno pra botar um delivery. Mas seu pai já tinha um posto nessa época? A família tinha um posto. Meu pai e minha mãe começaram os postos de gasolina. A gente era pequeno ainda. Foi logo depois que eu nasci, lá no Rio. A gente voltou pra estância pra poder eles começarem a tocar a primeira unidade de posto. Na realidade, o meu avô tinha, né, um posto É. de instância que ele não administrava, ele sempre alugava pra uma irmã, pra uma tia, enfim. E aí ele E sugeriu aí, que minha mãe e meu pai é, retornassem. minha pra- mãe, pra Tava também fechado, né? incentivar minha mãe a retornar para Aracaju, que minha mãe tava morando no Rio, ele volta que vocês vão tocar. Foi aí que começou a história de posto de gasolina. Exatamente. Então eles voltaram, meu pai largou pediu- um concurso. Meu pai largou um concurso para poder pegar uma rescisão, investir no negócio e tal. E foi o Porque start na de época, tudo. Aí. esse posto que o Rodrigo citou, né, do nosso avô, ele praticamente só tinha ilhas de bomba. Ele não tinha prédio, ele não. Não sei nem se tinha cobertura, não me lembro. se Tinha uma cobertura mínima, eram Ah, duas bombas pois é. só. As fotos antigas lá que minha mãe guarda mostra isso, inclusive, assim. E aí você pega hoje até o ponto, né, onde teve a separação dos nossos pais, né? Que aí eles também se dividiram, né? Tais postos com minha mãe, tais postos com meu pai, enfim. E pegar como foi o início deles também é muito interessante. Mas aí eu fui trabalhar com minha mãe em instância, mas nisso, ela no posto, ela querendo que eu seja dono, eu só me via como funcionário, e no depósito de botijão de gás para iniciar o disco entrega. E aí, depois disso, eu e Bruno tivemos um depósito de gás aqui em Aracaju, ali na perto do aeroporto. Foi quando eu E comentei Bruno que tocando o campinho. Bruno tocou É. no campo, E Tocando- Rodrigo na escola. Rodrigo na escola. Eu ainda tava estudando. Eu larguei, E doido pra trabalhar. eu saí do campo quando o troféu não crescia mais. Fazendo a referência do troféu que eu falei. Tipo assim, meu pai que fez o investimento no negócio. Eu era moleque. Eu entrei com a força de trabalho total. E eu que tocava de fato o negócio. Né? Mas chegou um ponto que eu falei, cara, não tem mais como crescer. Aqui dentro chegou no limite. A quantidade de alunos está no limite, os horários preenchidos, então não tem como crescer. E para meu pai, que foi um investidor, nada mais justo que ele, né, trouxesse esse resultado para dentro de casa, né? Uhum. Seja para poder repor o investimento, ou seja para poder ganhar dinheiro em cima do que ele investiu, né? Então, eu era dono, mas ao mesmo tempo tinha essa relação, né, de você é
você Pra trabalha, devolver. você é meu filho, mas, cara, eu gastei pra fazer esse negócio. E aí eu falei, cara, eu preciso agora buscar alguma outra coisa, porque eu não quero parar aqui. E aí, pô, na época agradeci super a oportunidade. Não larguei, obviamente, nada de vez, mas comecei a dar umas aventuradas. E aí, meu amigo, é aventura atrás de aventura. Mas aí é onde entra, talvez, eu acho que o que nós três temos em comum, que é aquela formiguinha ali pinicando para querer realizar outras coisas. Eu acho que talvez isso em nós três seja uma coisa muito comum. A gente nunca tá satisfeito com o que a gente já tem ou já fez. A gente quer fazer algo diferente, a gente quer buscar algum outro negócio, enfim, a gente é curioso, né? Ah, mas não é nossa área isso aqui. Mas talvez a gente consiga fazer. Vamos fazer, né? Aí se mistura, vê onde cada um pode fazer, qual função cada um pode se aplicar, que é onde surgiu comigo os restaurantes, a recente pousada, né? Onde a gente se divide na operação. E assim a gente vai levando eles com uma parte de agronegócio também. Então é isso, a gente tem essa veia empreendedora porque a gente quer sempre buscar coisas novas e fazer coisas novas. É muito dos perfis, assim, né? Meu pai tinha esse perfil, né? Meu pai teve É aluguel de carrinho elétrico na orla, Pioneiro. cachorro-quente, água de coco, bobs, posto de gasolina. Meu pai era assim, meu pai era... Então a gente pegou um pouco Comigo disso. iniciou a Calango, a distribuidora de cerveja Distribuidora de especial. cerveja. Foi meu E pai que iniciou comigo também. já minha mãe tem um perfil mais seguro. Minha mãe é muito segura, Conservadora. muito conservadora. Gosta de ver. Não é arrojado, não é tanto arrojado. Sim. E é interessante isso, né, Bruno? Tipo, porque a gente acaba pegando o perfil um pouco de cada um, então a gente uma consegue. equilibrada, Então né? a gente consegue ser arrojado, como meu pai era, mas a gente tem um exemplo do perfil de minha mãe, então a gente consegue enxergar para frente com o pé no chão. Então a gente consegue assim, a gente quer crescer, a gente planeja crescer, mas a gente sabe o momento de crescer. Eu tenho um exemplo que Alicerce eu fraco, o prédio cai, né? A é, base tem que estar forte. e assim, eu lembro que Oportunidades que a gente, inclusive, não pegamos porque a gente não via que era o momento. não, então eu ia dar esse exemplo agora. Quando eu saí do colégio, no outro mês eu já tava trabalhando, né? E Ele me contou isso. e assim, desde o início eu tinha isso, assim, eu falei, cara, quero pegar isso e quero crescer. Por Você diversas... já foi pro posto. Já. Foi trabalhar no posto. posto. É. Fui pro posto. Então, assim, Ele Por com 10 anos, diversos- ele com 10 anos de idade vestiu um macacão de frentista Tem e uma ia pra foto. pista do posto, pô. meu pai brinca que nessa época Ele tem uma gostava foto de carro. Tinha a música que a família de meu pai fez pra ele, quando ele era criança, falava de carro e chave de carro mesmo. Eu não vou cantar aqui porque senão... Oh, que massa, velho. Aqui eu ia pro posto com, sei lá quantos anos, eu tinha 8 anos aqui, 10 anos. E aí eu pedi um macacão de frentista pra poder não ficar desuniformizado, né? Pô, que Mas massa. é isso, então Sim, assim, como é a música? Pô, vou cantar a música aqui, Bruno. O que é que tem, pô? Mas era assim, a gente chamava ele de Anguigo, porque quando a gente perguntava pra ele, Rodrigo, como é seu nome? Ele, Anguigo. Aí, Anguigo, ele gosta de um carro, Anguigo, ele gosta de uma chave, Anguigo, Anguigo. Era a música dele, criança, bicho. não, eu sempre fui fanático Palmas por para o marca Guigo, de Ricardinho Sá. Mas eu ia dar um exemplo de Pega o violão ali, cara. eu ia dar um exemplo Dá um pagode. Me dá um pagode. do pé no chão, né? E o exemplo. Então, assim, quando eu comecei, eu olhava assim e falava, primeiro, somos 3. Se todo mundo entrar, somos 3, só São que 3 tem que famílias. aumentar, porque É. senão O pirão não dá. o pirão não vai dar, não. E também você começar a enxergar que em muitos ramos você tem que trazer escala hoje em dia, né? Você vê isso em farmácia, posto de gasolina não é diferente. Então você tinha que escalar o negócio para poder também equilibrar, porque muitas vezes tal ponto passa por um mês que não é mês de férias e aquele movimento cai. Enfim, então quando você vai para um viés de rede, você consegue fazer esse balanço. Outro Fora peso todo o poder de geográfico, barganha e tal. Então, assim, porra, eu lembro que, assim, eu comecei a fazer... eu saía de carro, às vezes, domingo, assim, pra mapear terreno. Eu olhava ali e anotava no bloquinho de notas. Terreno tal, esquina tal. E sabia que não era o momento. Sabia que eu não podia. Não tinha capital pra do nada sair botando 5 postos e tal. E não é E só aí- olhar, né? E o processo- Ele abria o mapinha,
via se dava distância para É, outro pro outro, porque posto, tem essa para lei. igreja, para não sei o quê. Porque não era só você visualizar um terreno e falar, porra, aqui dá um postaço. Mas espera aí, pode? Porque posto Aí tem você várias vai pra Porque restrições. burocracia. você tem as licenças, Eles têm a restrição, né? Próximo de colégio, igreja, hospital. Aqui tem uma lei, né? Nem toda, Distância de nem um toda posto cidade, que pro é uma lei outro. municipal, distância de um posto pro outro. Então ele analisava isso tudo. E tem terreno daquela época que virou posto nosso. Não, então, esse é o exemplo que eu ia dar. O posto da Barra que a gente inaugurou em 2022, a gente comprou o terreno em 2020. O corretor ligou, foi olhar e tal, deu certo. Aí do nada eu tava revisando meu bloco de notas. Isso logo depois que a gente inaugurou, eu mostrei pra eles. Aí achei terrenos. Aí entrei. Não é que o terreno estava lá, o bloco de notas era a anotação 2014. 6 anos depois. Rapaz, o Guilherme é danadinho, viu? 6 anos depois, o terreno não era aquele mesmo terreno que eu tinha anotado há 6 anos atrás. Falei, caramba, como as coisas são, né? Então, assim, tem vários exemplos aí de negociações que não dão certo, depois voltam pra gente 2 anos depois e deu certo. Então, acho que Deus sabe o momento também, né? Então, assim, a gente teve Um esses. exemplo que eu tenho disso que o Rodrigo falou de anotar, não sei o quê. Na época, eu falava, brincava que queria ter restaurante e comecei a fazer as feirinhas, né, de gastronômicas, vendendo cachorro-quente, coisa que meu pai vendeu. Meu pai até tem isso com a gente, fica brincando, né? Vocês gostam de me imitar, não sei o que e tal. E aí eu tinha um sócio, né? Nesse Dog Studio, eu tinha um sócio. E a gente procurou por muito tempo ponto para montar um local físico, né? De lanchonete de cachorro-quente. E nunca apareceu um ponto que a gente falasse, porra, é esse. Quando eu parei de procurar, chegou um cara oferecendo pro meu pai fez, rapaz, eu não quero não, mas meu filho acho que topa. E era para ser uma unidade para uma lanchonete, que hoje é o Boulevard Food Park, são 5. E era pra serviço ali, né, na verdade. E era né? para E serviço. foi o primeiro, né? Era pra serviço, não tinha Engraçado cobertura, que eu né? virei pro corretor, né, um comercial lá do grupo, e falei, bicho, eu quero os 5 boxes. Ele, mas você só tem uma coisa para poder montar. Eu falei, mas eu monto o resto. Aí ele, como assim? Eu falei, eu monto. Eu falei, rapaz, como é que você vai fazer cada box desse aqui com um dono? Imagina a feira que vai ser aqui, esse parque aqui, essa praça. O cara bota uma cadeira de plástico, outro bota uma cadeira de madeira, vai ser uma confusão. Pô. É melhor que você tenha um dono só tomando conta de tudo e uma coisa comum. Rapaz, gostei da ideia. Só que eu não sabia nem o que botar. Eu falei, eu quero 5, mas não sabia, assim. Eu tinha na época a distribuidora de cerveja especial, podia ser alguma coisa de cerveja, tipo uma loja de cerveja, etc, que virou de fato uma das unidades, Foi. foi isso, aquela tap house. Tinha o lance do cachorro quente, mas que esse meu sócio, na época, nem entrou comigo, aí teve que virar o hamburgueria, o Originals. E os outros 3 foram surgindo ideias, conversando com pessoas que eu fui atrás. Eu sou um cara, tipo assim, eu sei onde eu gosto de atuar. Por exemplo, a parte administrativa, financeira, eu não gosto. Não é que eu não sei fazer. Até se for botar pra fazer, eu faço, mas eu não gosto. Então eu fui atrás de pessoas que têm esse perfil. Nesse caso foi meu primo. E ele topou. Então, acho que também tem isso, o lance de empreender, você saber qual é o seu perfil, quem você tem que buscar para agregar com você, para fazer a coisa acontecer. Se eu fosse administrar talvez sozinho, talvez não desse certo. Eu dividi para somar, né? Eu dividi pra Às somar. vezes você quer. Ah, caiu no meu colo os cinco boxes, vou Vou ficar engolir. com tudo para mim. É, E aí vou ganhar muito dinheiro aqui, mas espera aí. Divida para somar. Entendeu? E Daqui a até- pouco você vai ganhar menos, você vai dividir resultado com outras pessoas, mas que vai agregar valor ao negócio, que você vai conseguir desenvolver de uma maneira muito mais sustentável e você cresce da mesma forma, né? E aí volta a história da base forte. Você tem mais braço, né, pra É poder você tocar o ter negócio. sempre a base forte Você pro se crescimento. autoconhecer para entender qual é a sua potência e a sua fraqueza, né? Sim. Exato, Perfeito, e é isso aí. respeitar E isso. complementar, né? Exato. essa aí. Isso é Nesse complementar. mesmo viés, não só questão de sócio, né? É questão de você também estar com as pessoas certas trabalhando pra você também, né? E, e assim, quando você vai crescendo, eu já fui muito centralizador. Acho que eu até sou um pouquinho ainda. Melhorou. Mas quando você vai crescendo, você não consegue abraçar tudo. O detalhe que você entrava. Então você tem braço, e isso é sócio ou boas pessoas trabalhando e colaborando com você, ou você, a cabeça, É. E cabeça assim, doida. e boas pessoas, que aí eu acho que entra até uma situação que eu vejo muito empreendedor comentando, empresário falando, mas, você paga caro pra tal seu contador, você paga caro pra tal pessoa que trabalha pra você. Bicho, eu não pago caro. Se a pessoa me entrega o que ela entrega, qual é o preço que vale?
Sim. A pessoa tem que Né? se pagar, né? Pra Se a, você- pessoa, se a pessoa se pagar, ela não tem valor. É o Então, valor assim, que ela. É o valor Hoje que a é. gente tem pessoas que trabalham junto com a gente que têm bons salários. Não, Mas isso nos traz uma tranquilidade pra gente poder continuar crescendo. era isso que eu ia falar. Né? Para você ter uma ideia, Brunão. A gente tem hoje numa rede de postos em Aracaju, Sergipe, que tem 10 postos, uma pessoa que trabalha com a gente, que ela veio da BR Distribuidora, ela foi gerente dentro Regional. da BR Distribuidora regional. Não era um assessor que ia atender o fulano de tal do posto tal, não. Era o cara que era responsável por Fortaleza inteira, o cara que era responsável pelo Distrito Federal inteiro, Ele o chegou, cara que era responsável por Campinas. ele chegou a ser gerente de franquias da distribuidora. Ele veio para cá para uma consultoria, depois de uma ligação de Pedro, a gente tinha conhecido ele num evento da BR Distribuidora e tal, e aí trocamos contato, foi quando ele comentou que tinha saído, quando privatizou. Ele Certo. fez um acordo para poder sair. Na verdade, um cara que trabalhava com ele me Avisou. falou isso. Avisou. Rapaz, soube de fulano, né? Vou até falar, trabalha com a gente, Adão. Pessoa queridona nossa. Queridaça, né? queridaça. cara? Pedaço. E aí, eu falei, rapaz, não soube não. Eu liguei pra ele pra poder trocar ideia. E foi quando o menino falou, pô, vamos ver a consultoria com ele, velho. Aí a ideia era consultoria. Eram 4 meses, 3 né? meses. 3 meses. 3 Desde meses. 3 meses, Brunão. Já se vão 3 anos, irmão. Tá indo pro Ela vai quarto morar em ano com a Aracaju. gente. O cara tá morando aqui com a gente. Família feliz no dele, Rio. feliz nós. Estamos com ele também. Tem a família dele lá no Rio. Tem a liberdade que aí você também, né, a gente como sócios e diretores, tem que saber dar uma liberdade. E ele também tem que saber até que ponto vai a liberdade de estar pedindo para ir visitar a família, etc. Mas com a gente tem isso. Dificilmente, às vezes, se fosse para talvez uma indústria, alguma coisa do tipo, teria, né? Então ele pode visitar a família, não sei o quê, mas o cara que entrega, ele sabe o valor que ele tem, a gente sabe o valor que ele tem, né? Nos damos muito bem, tratamos muito bem. E é aquela história de você ter pessoas muito boas ao seu Com lado, certeza. É. né? E que, Essa às vezes, não é liberdade- todo mundo que quer pagar, né? É, todo mundo quer Essa pagar. liberdade acho que vai do conceito empresa familiar, né? Que é o que a gente não deixa perder nunca. A gente, independente do tamanho, hoje a gente tem 200 funcionários, aproximadamente 200 funcionários. Mas a gente não perde o conceito de empresa familiar, de estar próximo, de saber, não ser Caxias, né? Ah, não, o seu horário é das 8 às 18. Não, você tá me entregando, pô, precisou, funcionário tal, precisar, o filho vai pro médico, então, Trocar tranquilo. folga. O- Troca Vou folga, trocar então assim, folga com o meu companheiro de trabalho ali. Só comunica o RH, vai chegar até a gente, tá E- tudo o certo. Bruno- isso dá exemplo, né? Tem o o- Bruno, eu- Bruno eu- foi, Era essa que eu ia falar, eu Bruno acho, foi, agora final de ano a gente separou uns brindes para os funcionários. E aí Bruno, que fica nessa parte mais operacional, fez questão de poder ir levar e entregar na mão do Cara de turno que idade. tava. As pessoas se sentem como? De ver o dono, Não, que às vezes eu nem vi- conhece. Às vezes eu eu vou num vi- posto que as pessoas não me conhecem. Eu vi numa colaboradora nossa, antiga até. Eu tava saindo do posto, ela. Bruno, posso falar com você rapidinho? Falei, pode, lógico. Ela segurou aqui no meu ombro, foi caminhando comigo em direção ao carro. Ela falou, você não imagina a alegria que é pra gente receber o dono da empresa aqui, que tá vindo e fazendo questão de olhar no nosso olho pessoalmente para desejar um Feliz Natal. Uma coisa tão simples, né, velho? Essa é a essência Essa é a familiar. essência, exato. Entendeu? Eu chego nas nossas unidades, eu desço do carro, Bruno, eu faço questão de ir na pista e cumprimentar e falar com cada um. Bruno, você precisa falar o quê? Não, eu só vou cumprimentar. Fala, velho. E aí, Beleza? boa Como é que tarde, tá? Só vou boa tarde, cumprimentar, tudo bem? só vou querer Família saber vai como bem? o cara tá. Eu vou dar uma abertura para ele, de repente, comentar alguma coisa que ele queira, ou puxar algum tipo de assunto, seja do negócio ou não. Ainda hoje eu convidei uma funcionária do escritório lá para minha sala, porque eu soube que ela tinha tido um problema de saúde. Aí eu cheguei, ela veio com um caderno, com papel, já achando que era alguma coisa para ela anotar, tal, e sentou na mesa, falou, Bruno, e aí você me chamou, o que foi que teve? Eu falei, não, só quero saber como é que você tá. Eu soube que você teve ontem um negócio assim, assim, assado, parará, pererê. Aí ela, não, eu tô bem, tal, não sei o que, ó. Qualquer coisa que precisasse, sabe? A porta tá aberta aqui, é só entrar, tal. Porque, cara, a gente não pode deixar perder a essência de ser humano, né? Com E certeza. cada dia que passa, E, isso tá e a gente sendo... lida com o ser Não, humano. e né? assim, Cada dia que passa, isso tá se perdendo, pô.
É. Tudo é muito material, tudo é muito. A tecnologia também chegando, às vezes, de uma forma assim extremamente acelerada, e você precisa saber lidar com isso tudo. Porque ao mesmo tempo que é muito bom, tem coisas que não podem ser perdidas, nem devem ser Lógico. perdidas, né? O contato pessoal é o contato pessoal, né? O respeito, né? Tudo. Logicamente vai ter hora de cobrar, vai ter hora de cobrar, né? Vai ter aquele momento, mas você nunca faltar o respeito, nunca, né, ter essa proximidade, eu acho que isso retorna pra gente, né? Como é que o funcionário se sente tendo um tratamento desse? Com certeza ele vai trabalhar com muito mais alegria, vai trabalhar com, com outra visão, valorizando o emprego que ele tem. Ele sim. Eu acho que por conta disso a gente tem uma rotatividade muito baixa. Principalmente, assim, até 200 funcionários são 200 funcionários, né? Então, assim, frentista tem ali os nossos probleminhas, a gente tem que ter uma rotatividade de vez em quando. Mas eu acho que se pegar Até o próprio padrão, talvez, do mercado, né? também, Do segmento. porque a gente também cobra muito o padrão, né? Porque posto de gasolina você tem em várias esquinas, né? Então a gente tem a frase de Bruno que é a gente precisa ser diferente, É. né? Que é Porque o cliente ele não vê RPB ou concorrente isso. Às vezes ele só vê o BR, né? O Petrobras, ou o Shell. E aí, como é que ele vai Na diferenciar? grande maioria Grande das Na grande vezes, né? maioria, né? E aí, como é que ele vai diferenciar? Ele chega num BR e é tratado de uma forma, daqui a pouco ele chega em outro, talvez não é tratado da mesma forma. Aí talvez ele vai ver a marquinha ali na parede, ou e então o slogan, né, que a gente tenta o cobrar slogan que a gente cobra muito que eles façam, né? O bem-vindo ao posto, à unidade RPB. para Né, poder que trazer a essa gente cobra. diferenciação, né? Às vezes acontece de não fazer o slogan no atendimento, mas a gente cobra que eles façam justamente para poder. Opa, eu tô numa unidade de uma empresa Aqui é um que posto não é a BR. Petrobras, aqui é um posto Petrobras, mas é um posto É. Petrobras da rede RPB, né? É. A gente tenta Na verdade, diferenciar isso, né? eu costumo dizer o seguinte para eles, eu falo, a primeira pergunta que eu faço é, você tem moto, tem carro? Vamos lá, Brunão, você tá vindo trabalhar comigo, você tem moto, tem carro? Tem carro? Tem carro? Você gosta de abastecer? Não. Quem gosta de abastecer? É, né, Ricardo? Você abastece porque precisa, velho. Ai, que massa, porra, vou parar para abastecer, olha só. Não, meu irmão, você tá indo para algum lugar, ou você tá indo trabalhar, você tá indo levar seu filho no colégio, ou você tá indo fazer um Eita, exame. porra, entrou na E reserva. tem o Ele que, vai gastar dinheiro. tem o que, E ainda a vai palavra reclamar. é essa, tem o que abastecer, porque senão eu vou ficar na rua. Então, cara, de que maneira você pode trazer uma experiência diferente para esse cliente, que ele já está chegando dentro do seu negócio, muitas vezes, sem querer. É diferente de você ter um restaurante, como o Pedro tem, e caraca, meu irmão, tô com Tô a vontade de desejando, comer um cheeseburger, meu irmão, aquele queijo explodindo. Vou lá comer um cheeseburger. É uma decisão que é sua. Você pode ir naquela, você pode ir em outra lanchonete, ou numa pizzaria, ou seja lá onde você quiser. Você abastecer, não. É uma necessidade. Não é uma escolha. Então, de que maneira eu faço com que esse ambiente, que é uma necessidade para o cliente, ele seja agradável, ele seja diferente, que o cliente saia de lá e fale, caraca, meu irmão, Fui bem atendido, nunca foi fui atendido agradável. assim. Num posto Você de tá gasolina. Pô, enquanto eu um abastecia, simples bom dia, às vezes, já faz pois diferença é, no cliente. enquanto eu abastecia, estavam calibrando meu pneu, estavam limpando meu para-brisa, me ofereceram um cheirinho de carro, me ofereceram um café, me ofereceram uma água, desejou que eu tivesse um bom dia de trabalho. Aí é o ser É. diferente, Sim. né? Porque senão você chega, para, engata o bico, bota a sua necessidade, que você parou porque precisa. Bora, paga que eu quero ir embora. Não. Deixa eu te dar a atenção que eu posso te dar com tudo que eu posso te oferecer, que muitas vezes não são coisas que dão retorno financeiro para dentro da empresa, não. Que é outra coisa que eu falo muito também. Eu falo, gente, para vocês venderem dentro de um posto de gasolina, muitas vezes vocês antes têm que fazer vários deveres de casa que não tem custo nenhum para o cliente. Você limpar um para-brisa não tem custo para o cliente. Você calibrar um pneu não tem custo para o cliente. Você vender o limpa-para-brisa tem. Mas você vendeu um limpa-para-brisa depois que você limpou o vidro, viu que a palheta estava ressecada, e falar que aquele produto ali vai aumentar a durabilidade da sua palheta, você não vai vender só o limpa-para-brisa, você vai vender o limpa-para-brisa e a palheta. É. Você já vai vender o combo ali dentro.
E o cliente, ele Inclusive, eu tô quer... precisando de um limpa-para-brisa. Já sabe que Agora que eu lembrei. só colar na unidade RPB, qualquer Isso aí, uma vamos lá, mais meu irmão. próxima de você. Estratégia de upselling fantástica, assim, né, velho? Mas o que o Bruno falou é muito da simples frase de que o cliente ele quer ter atenção. Isso qualquer pessoa. Se você estiver trocando ideia com qualquer pessoa, ela quer ter atenção. Se a pessoa está numa fila de abastecimento, ou na fila de um caixa de restaurante, ou na fila de espera de um restaurante, ela quer que, no mínimo, Seja você visto. tenha atenção a ela, né? Se você deixar aquela pessoa ali, talvez, numa fila de um restaurante, 30 minutos esperando, 1 hora esperando, sem nem ir lá pra oferecer alguma coisa, essa pessoa vai ficar puta. Rapaz, eu tava... Cara, tem uma história, você me lembrou de E uma se coisa... você for deixa pra eu- poder oferecer um simples negocinho pra ela petiscar de graça, ou até mesmo pra dar o cardápio, pra ela poder já ver as opções do cardápio, ela já fala, pô, me deram atenção. Já Cara, vai ser ali. Tem situações engraçadas com isso, né? Muitas vezes o carro para calibrar o pneu. Pode ser garotão, idosa, senhor, pra mim não importa. Se a galera da pista estiver ocupado e eu vi aquela situação, quem vai calibrar o pneu sou eu. E muitas vezes eu chego e a senhora se surpreende. Uf, caraca, o cara veio me ajudar. Mas, cara, quando chega algum funcionário e que ela entende que eu, na verdade, não era qualquer pessoa que estava por ali que resolvia ajudar e que eu sou o dono, aí é que ela se surpreende muito mais. Porque ela já estava surpresa, tipo assim, pô, Alguém ajudando. o cara tava abastecendo, tá esperando o carro dele trocar óleo, me viu aqui, sou uma senhorinha, veio aqui me ajudar. Não, meu irmão, era o dono que tava no sol, com o joelho no paralelepípedo, calibrando o pneu, melando a mão de pneu, qual é o problema? Mas é o meu cliente que tá ali. E no nosso ramo, Brunão, a gente muitas vezes não consegue estar com o nosso cliente, entende? Então, nessas poucas oportunidades, é que eu consigo estar. Então, eu calibro o pneu, eu abasteço, eu limpo o para-brisa. Não tem essa, não é porque... Não é o dia a dia, obviamente, não, mas. eu sou o dono, então eu vou pra pista ali pra poder ficar ali bonitinho mandando. Não, meu irmão, se a galera tá ocupada, meu irmão, todo mundo tem que dar a mão. Diz uma coisa, numa rede de postos, que existe toda a padronização de marca, sei lá, posto BR, a bomba tem que ser assim, a farda tem que ser assim, a faixa tem que ser assim e tal. Como é que faz? Tem essa percepção, mas quer queira, quer não. Existe um caminho, uma quebra de percepção desse valor que é, poxa, eu fui no posto BR, que era da RPB, e fui atendido assim. Tem uma quebra aqui, Deixa eu responder. né? Como o cliente que chega lá dentro pode ter essa percepção? Poxa, estou aqui. Sei lá, comunicação visual, um botão no fardamento, etc. Eu acho que é uma junção de fatores aí. Na realidade, a gente tem a questão da comunicação visual, que em todo posto a gente tenta, de acordo com a estrutura de cada um, colocar logo, seja na entrada ou na parede que está de frente para o abastecimento. E nos exemplos que a gente estava dando, da apresentação, a gente cobra, Entendi. a gente cobra que Seja bem-vindo ao ao posto, posto RPB. RPB. Isso é para ser, obviamente que tem que estar no pé, o gerente tem que estar no pé, porque senão os funcionários relaxam. Mas o pedido primeira coisa é bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a uma unidade RPB, que é para poder já iniciar a mudança de percepção. Então Agora, acho que é curioso o que você acabou de falar, a gente recentemente estamos com a unidade Shell, Certo. né? E uma galera, pelo menos pra mim, mas deve ter sido pra Bruno e Rodrigo também, com certeza, quando a gente postou no Instagram e etc e tal, veio falar, ué, mas vocês não só são BR? É porque as pessoas, às vezes, por questão de não saber, né, como é que se funciona o mercado, vamos dizer assim, acha talvez que a gente só podia ser BR. Mas veja, Ou que todos BR são ou que nossos. todos BR são nossos também. Mas veja, Até porque na BR, verdade, Bruno e Rodrigo, né? na Ou seja, verdade- Pedro saiu. aí você vai entrar naquela história. aí tem uma história muito boa. Brunão, eu vou contar essa história. Essa história eu nem lembro. Essa é Eu e incrível. Bruno, Não, a gente era pequeno, né? E na verdade, RPB veio depois da separação dos nossos pais. Antigamente era BIP. A razão social. Razão social. É. E eu e Bruno, a gente era pequeno, mas a gente já sabia que era BIP. A BIP ficou com meu pai e minha mãe criou a RPB. Certo. Mas Mas a gente os já dois sabia- era BIP. A gente já sabia que era BIP, a razão social, que a empresa era BIP, enfim. E aí a gente tava chegando no posto, o Rodrigo tinha recém-nascido, aí tava no carro, bicho, quando eu vi o totem do posto lá à distância, BR,
Comecei a chorar. Aí meu pai e minha mãe, que foi, Pedro? Rodrigo nasceu, vocês tiraram o Pedro, botaram o R, tiraram... Rapaz, essa foi uma das histórias mais marcadas de pequenininho que meu pai e minha mãe contam até hoje pra todo mundo. Mas eu chorava, Brunão. Não, pô, Chorava. não é, pô. A BR é. Vai explicar pra uma criança que BR... Como é que vai É o falar que é cliente. razão social, meu? É o cliente. O cliente olha o Toto e fala BR. Não quer saber se tem lá uma marca. Falou, Pedro. Entendeu? Diz uma coisa. Pô, tudo muito lindo, muito maravilhoso, que bacana, trabalhar com o irmão, não sei o quê, né, cara? Eu quero saber dos perrengues, velho. Eu quero saber dos perrengues, os aprendizados em cima dos perrengues. Eu vou dar minha percepção. Acho que nós temos um nível de amizade que eu posso falar isso. Eu olho pra vocês três, certo? E eu vejo uma escadinha de... Eu vejo o Brunão assim, mais hardcore, mais ousadão, que um cara que tomou muito cacete, não sei o que, aprendeu, papapá. E hoje, meu amigo, consegue transformar esse MBA desde o campo, 17 anos, até hoje, ser esse grande líder operacional. Por quê? Venhamos e convenhamos. Deve ser um cacete operacionalizar 10 Cara, postos. Aí eu vejo a escadinha, rapidão, Bruno. Aí eu vejo a escadinha. Pedro, eu vejo... E aqui eu vejo, meu, o cara que é o tabelinha de Excel, metódico, organizadinho, né? Queria que vocês falassem sobre esses perrengues, essas doideiras, essas confusões que atrás. aconteceram e tal. Lá atrás, quando o Brunão citou, lá no início mesmo aqui da nosso bate-papo, o Brunão citou a questão de criação e saber separar o profissional do pessoal, né? Sim. Você vai estar perrengue. Por exemplo, a gente, obviamente, algumas vezes tem discussões, né? No trabalho, ou de uma coisa que ficou pendente, e cobrança, e etc. Mas aí, saber separar para poder ter o lado pessoal, que aí não é nem de amizade, porque quando se fala de sócio que não é familiar, é amizade. Que se fala de família, né? De irmão, é muito difícil. Mas, um exemplo que a gente pode dar aqui, por exemplo, teve uma situação que a gente saiu de uma reunião de manhã, que durou até a hora do almoço, mais ou menos, que eu e o Bruno tivemos uma Pega pra pega capar. pra capar, e fomos almoçar na casa de minha mãe no almoço foi família. Meio que, opa, pega Cada pra um capar. mora no seu canto, é? Hoje, Hoje cada um tá basicamente, num sim. lugar. Hoje É. cada um tá num lugar. Eu tô na casa de mãe ainda. Mas é o único, então... Ô, por isso coisa cada um- boa. Me sobra mais um pouquinho por mês aí. As decisões são feitas com a calculadora, né? Maria, velho, imagine, velho. O moleque saiu do colégio, começou a trabalhar e até hoje mora com a mãe. E eita, meu Deus, Cara, que coisa boa. É por isso que aí a gente fica brincando, por isso que quando teve a oportunidade de ter a transportadora, quem pegou foi ele, irmão. Quem é que tinha Mas ajudado? peraí, nessa época eu comecei a trabalhar em 2013, meu primeiro caminhão foi em 2016. Na época, minha mãe nunca quis ter o Que transporte, caminhão? carreta para transportar combustível. Antes de O Rodrigo, transporte, né? a gente contratava e pagava um frete para alguma outra transportadora. Ou Ou da própria da distribuidora, própria distribuidora. ou Ou terceirizado. E aí, terceirizado. Rodrigo... Aí deixa ele Aí esse contar. doido comprou o caminhão e Aí você Não, aí minha mãe tinha tá vendo isso, Ricardinho? Minha mãe tinha medo, né? Minha mãe, medo de acidente, transportar Roubo. produto. A única coisa que eu produto- confiro da parte dele é o preço do frete. O resto eu não preciso olhar, não. Mas o preço do frete eu vejo. E vou te falar, não é mais barato não, viu? E não é mais Quanto é barato que não, tá Bruno. pagando de frete? Pera aí. É o preço. O preço é deixa do eu concorrente. Deixa eu fazer uma pesquisa de mercado aqui pra ver se tá tudo certo. Porra Tá nenhuma. coerente. A Tronsol, que é a empresa dele, não faz mais barato não. É o preço de mercado, viu? É, Aí você vê pagar. mas você quer que. É o justo, são- é o justo. Você tem outros clientes? Meu tio, que tem posto também, eu transporto pra ele, mas mais um. Você tem outro. quantos caminhões? Hoje são 3. Você tem quantos anos, doido? Tenho 27. Não, esse Mas- nasceu, mas- esse nasceu pro trabalho. Mas deixa eu falar, eu ia contar a história, né? Você tava Rapaz, falando tava de tomando casa de uma- mãe. boa, a história é boa. Você Eu tava tava falando. tomando uma... Pera aí, eu preciso contar isso, mas me perdoe. Eu tava tomando uma com o Davi um dia desse, aí a gente encontrou com você. Aí Davi chegou aqui. Meu irmão, você tem que conhecer esse daí. Você tem que conhecer o R. Nada, pô. Mas eu sempre fui muito. Sempre traçava objetivo e tem que bater e vai ser aquilo ali. Então, assim, quando eu comecei, saláriozinho de boa. Diga, pô, o salário? Acho que na época, sei lá, acho que era Rapaz. R$2.000. Olha, assim, acho quando que eu fui trabalhar com minha mãe, eu me lembro que eu ganhava pensão ainda do meu pai, né? Pensão mesada, né?
E eu me lembro que minha mãe virou pra mim e fez: tá, você vai ganhar agora 400 por quinzena. E. No botijão. Não, antes do botijão, eu iniciei fazendo o movimento financeiro do posto lá à distância pra ela. Ah, certo, certo. E sua mesada não vai ter mais, não. Mas minha mesada é R$ 2.000, mãe. Ela, você vai ganhar 400 por quinzena, 800. Eu falei, essa conta não bate. Mas ela falou, você quer trabalhar, você quer começar, você é dono, você vai ganhar mais já já. Mas é isso, pra iniciar é isso aqui. Ela tirou a mesada e botou só 800 na mão. É, na época eu tinha um salário e aí nessa oportunidade da transportadora, na realidade assim, meu avô já teve transportadora lá atrás e assim, bem grandinha, acho que chegou a ter 14, 15 caminhões, quem ela transportava transportava para as distribuidoras, o contrato dele era com as distribuidoras. E aí depois fechou e tal. E aí eu olhava esse nicho de mercado, eu falei, pô, essa verticalização aqui não tá acontecendo por eu já tenho o próprio cliente, sou eu mesmo. Por que que não, por que que a gente tá pagando terceirizado? Só que minha mãe era contra. Ela falava assim, eu não concordo, eu acho perigoso, tal, 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 se você quiser. Vá. E não teve dinheirinho de pai e mãe, não. Teve entre aspas, teve o trabalho, então tinha aquilo ali, eu começava a falar o seguinte, eu tenho que poupar tanto por mês, porque a entrada é tanto. Tinha uma previdência privada que meu pai fazia pra mim, e aí eu somei com aquilo ali, saquei a previdência, sei o que, da entrada no primeiro. Aí comecei a fazer o transporte, eu já tinha o próprio cliente, né? Que era a gente mesmo, então começou dali. E aí, conforme a rede foi crescendo, foi acontecendo. Então, 2016 foi o primeiro, 2019 o segundo, ano passado o terceiro. E aí é basicamente isso. Eu não busquei ir para outra clientela, assim. Só esses casos que são de pessoas próximas. Daqui a 10 anos a gente vai estar no episódio 1.000. 347. O Rodrigo vai vir aqui, ele com 37 anos. Mas eu já tenho uma frota de 150 caminhões. Se Deus quiser. Mas é isso, eu acho que Tomara é que seja você. essa frota sendo a gente o único cliente. Aí também, meu Ô, Bruno, me diga uma coisa. E aí ali, Copa do Mundo, Campinho Society, não sei o que, você não tá vendo a história, velho. Então, aí pronto, aí eu fiquei naquela, né? Falei, caraca, e agora, cara? Como é que eu posso, né, conseguir ganhar mais? Aí minha mãe falava, cara, tem uma oportunidade aqui, tô precisando de vocês, não sei o quê. E eu sempre tinha aquele pé atrás com o negócio familiar. Que eu falava, porra, meu irmão, vou entrar lá dentro do negócio, minha mãe enchendo o saco, mandando, desmandando, controlando, parará, perere, pororó. Enfim, aí cheguei a trabalhar e tal. Aí, meu velho, foi quando a parada começou o turbilhão. Saí de um relacionamento que eu tive já de anos de garoto. E aí, meu irmão, me abri pra vida social de uma maneira assim, louca. Então, Abriu a vida porteira. social ativa ao extremo. E aí fui parar sendo empresário de banda. Daqui a pouco, Eu te conheci aí. então, foi quando a gente se conheceu. Aí, empresário de banda, tal, não deu certo, eu tava achando pouco, continuei no meio de eventos. Foi quando a gente resolveu, com amizades feitas na rua ali, naquele momento, de vida social ativa, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, decidimos montar um negócio que foi a Casa de Eventos Titânio. Éramos 5. Dos 5 só tem 2. Porque só fica quem acaba homem, né, Bruno? É. Como a gente fala aqui no Nordeste, tem que ser Couro caba-homem, grosso. couro grosso para poder Casca aguentar. grossa. Aí pronto, aí montamos a Titânio, tá? Uma casa show, assim, Investimento primeiro do mundo, cacete. investimento do caramba, 15 anos, casamento, pá, tudo maravilhoso, uma pandemia, buf. Aí a pandemia, cara, veio para destruir. Porque era uma casa de eventos, e a gente que viveu a pandemia sabe que foi o meio que Mas não tinha mais jeito. O mais sofrido, o que mais não sabia o que é que ia acontecer, em que momento vai poder voltar. E o espaço, ele é alugado. E o dono batendo na porta falando, cara, eu vivo disso daqui, eu preciso receber meu aluguel. E eu, não, calma, peraí, meu irmão, pandemia. Eu tô proibido de funcionar.
Eu queria ser agora um restaurante, porque aí eu tava entregando delivery. Eu não tenho como entregar um evento na casa da pessoa. Eu tô proibido de funcionar. Aí existia um entendimento de alguma maneira, aí teve um desconto no aluguel, mas não... da onde é que saía para poder pagar o aluguel se eu não funcionava? Sendo que nisso, eu tinha uma porrada de eventos para frente já fechados. Vixe, E como qualquer Maria, que negócio, bom. Brunão, você recebeu aquele evento, você guarda o dinheiro, aí daqui a um ano o evento foi realizado. Ah, agora eu vou usar o dinheiro. Tá dentro do negócio aquilo ali. Você tá girando dentro do negócio, né? Porque a partir do momento que você passa um ano de funcionamento, você começa a girar dessa forma, né? Você tem o capital para poder realizar uma coisa que foi fechada um ano atrás com uma receita que entrou esse ano, que não tem nada a ver com o que foi fechado um ano atrás, mas esse é o ciclo do negócio normal. Bruno, e agora? Não vou fazer mais minha festa, porque é a festa da minha filha, porque ninguém sabe quando vai voltar, porque daqui a pouco ela pode estar com 17 anos e não pode estar funcionando ainda. E eu, caraca, meu irmão, o que é que eu vou fazer, brother? Eu não sabia mais o que fazer. E aí tem meu pai sempre fala o seguinte, oração, né? Quebra a palavra do meio, orar, mais ação. De ação, meu amigo, eu não tinha mais o que fazer. O que eu podia fazer, eu já tinha feito. Vendi apartamento na época, vendi carro, vendi o que eu tinha. Falei, pai, vou orar. Vou orar. Meu irmão, só fazia rezar. Hoje a gente pode dar risada. Rapaz, olha, hoje a gente pode dar risada. Vou falar, Brunão. E você vai entender a parada. Calma que eu não terminei, não. Não, pior que a luz é divina. A luz Aí, meu irmão, eu falei, rapaz, agir eu tô agindo, vou orar. Meu irmão chegava em casa, ajoelhava, olhava pro céu, olhava pra imagem no criado mudo. Meu irmão, onde tivesse imagem de santo, de Deus, eu olhava. Aí eu fazia, meu Deus. Ação, você tá vendo daí de cima. O que é que eu posso fazer mais? Já vendi o que eu tinha. Não tem mais o que fazer. Já tinha investido uma grana do Uma grana do cacete. Cobrança atrás de cobrança. Nunca deixei de atender ninguém, meu irmão. A cobrança chegava. Opa, tudo bem? É, realmente. Cara, um pouco de paciência, parará. Posso demorar minha vida inteira para resolver, meu amigo. Mas que vai ser resolvido, vai. Porque esse sou eu. Eu não fui educado para não resolver o que eu tenho que resolver, nem para correr das minhas obrigações. Independente do tempo. Pode ser no tempo que você queira. Também não é no tempo que eu quero. Sim. Eu queria resolver ontem já. Então, eu falava para as pessoas, vocês precisam ter esse entendimento junto comigo Não, e acreditar na pessoa que eu sou. E quem é agoniado pra resolver coisa é ele. É quem Brunão. conhece sabe. Então, assim, pra ele realmente não ter resolvido ontem, foi porque realmente não tinha o que Rapaz, fazer. eu tava pegando a chave para levar pro proprietário do espaço e falar, amigão, tá devolvido aí e sabe lá como é que eu ia resolver o resto que precisava resolver. Aí toca meu telefone. Bruno, tudo bem? Tudo bom. Você tem aquele espaço lá ainda? Eu falei, lógico, tá só esperando voltar a funcionar. Nisso, velho. Já levando a chave. Rapaz, eu queria mostrar o espaço para um pastor. Quando ele falou para um pastor, meu irmão, Deus. ajoelhei na hora, de novo. Falei, meu Deus, eu acho que você tá me ouvindo. Tomara que isso aconteça. Vamos agir. Aí, bora. Visita, conversa aqui, pandemia como é que é, negocia. Não, enquanto não voltar, dá pra fazer dessa forma. Parará, pererê, pororó, buf. Sublocamos pra igreja. Graças a Deus. E aí é isso. Aí... Nessa época você já tava no posto? Em algum Não, nessa Você tava época, nessa pintando na época eu tava pitanga, pô. solo, porque É. nessa época eu tava solo porque eu falava, meu irmão, que negócio de família, eu vou ter o meu negócio, eu Não, vou ele- andar com minha O própria Bruno chegou aí pra instância, pra uma unidade de posto lá. Que era, como ele falou, que cada um ficou numa unidade. E foi nessa época que ele começou Direto. com o negócio de empresariar a banda, etc. E aí ele se viu muito dentro disso. E chegou uma hora que ele e minha mãe falou, rapaz, vai então tocar o que você tá querendo, que você tá entusiasmado, porque ele tava super Agora entusiasmado. com as próprias Né? pernas, né? Só- exatamente, próprias pernas e tal. Porque é aquilo. Rodrigo lá já. Rodrigo Já tava lá. tava lá. Já, Rodrigo já tava lá. Você no Boulevard. Eu no Boulevard um pouco depois. Eu tava na distribuidora de cervejas especiais e nas feirinhas gastronômicas. Sim, é.
Na feira gastronômica. Mas é aquele velha E história o piano comigo, Brunão. É, e o Rodrigo tava Os carregando... caras me largaram, depois voltaram. Só que eu me apego nos grandes empreendedores e nos grandes livros que a maioria dos milionários já quebraram, né? É. Então eu já quebrei, tô esperando só ficar milionário. Mas eu posso. O MVP Vai que eu não prática, né, sou. cara? Cara, não tive escola melhor. Dói muito. A dor foi muito grande. Bruno, eu só não fugi assim. Falei, rapaz, vou para outro país e deixei a parada explodir aí, porque, meu irmão, eu sou muito correto com as minhas paradas. E na época eu ouvia de cerimonialistas, Bruno, você não sabe o que é que a gente tá passando. Se todo mundo fosse que nem você, tem coisa melhor para um cara que tá ali quebrado, sem saber mais o que fazer. Ouvir uma palavra dessa, tipo assim, como assim? Essa Você palavra queria se que todo chama mundo fosse honra. que nem eu. Eu tô na merda. Aí ela começou a me contar as histórias de gente que não procurou, que não devolveu, que não resolveu. Que não atendeu, que E, não cara, e eu respondeu. falo com o maior prazer do mundo. Eu não tenho pendência nenhuma daquele negócio mais. Eu sei. Nenhuma mais. Que foda. E Velho, te me digo diz uma mais, coisa, e te tu- digo mais, em curto prazo de tempo, tá? Porque se você fosse se apegar até a leis na época que surgiram, de coisas, que Sim. se você levasse pra justiça, ia passar aí não sei quantos anos pra poder resolver, ou seja lá como for. Eu entendo como tempo recorde. Do tamanho que era o problema, Diz uma coisa. Nesse momento ali, teve um dia que você chegou ali e disse, meu Deus, eu não tô aguentando mais essa pressão, esse pau no meu cucuruto aqui, aí. Bruno. Você chorou, não chorou? Você ligou pra quem? rapaz, aí entra a família, né? Ah, Vocês nessa criação tão casca-grossa Então, que vocês tiveram. primeiro de tudo, apoio moral, até ajuda financeira em alguns momentos. Mas eu acho que o que eu mais me apeguei mesmo foi em tudo, em toda a educação que eu recebi. Então, apesar de dar vontade muitas vezes de fugir, como eu falei, eu falava, opa, peraí, esse livro eu não fechei ainda. E esse Eu não sou posso eu. sair com a história ainda sendo contada e não me ensinaram assim, né? Então, para quem eu tinha coisas a resolver, você pode ter certeza que eu fazia muito mais questão nesse momento de estar atento a um telefone, por exemplo, para a chamada não ficar perdida, do que se fosse momentos de glória. Porque na minha cabeça eu falava, meu irmão, se alguém tentar me ligar e eu não atender, já vai começar a gerar vários tipos de interpretação e julgamentos que eu não quero. Então eu tinha muito mais preocupação de tipo assim, alguém ligou, preciso atender naquela hora. Tipo assim, estou aqui. Não talvez como você queira, mas estou. Sim. Né? Muita gente parava na rua e perguntava sobre esse negócio de Bruno, né? E eu abertamente falava, rapaz, não sei detalhes, porque de fato eu não sabia. E também, por estar sabendo que o Bruno estava passando por uma situação dessa, não queria tocar no assunto, porque sabia que era um assunto que deixava ele triste, pra baixo e tal. Mas aí eu escutava de muita gente, principalmente gente que teve que negociar com ele. Rapaz, de lá da Titânio, que eram alguns sócios, seu irmão é o que atende a gente, o que fala com a gente, não sei o quê. Então é isso que ele tá falando. Ele não se escondeu, né? Ele foi homem, ele teve honra de, mesmo sabendo que não podia resolver, ele, rapaz, tô te atendendo, mas não consigo resolver agora. Eu vou resolver, mas agora eu não consigo, né? Então é muito do que ele falou da educação. E eu vou, não sei se eu podia falar isso, mas eu me lembro a gente morava ainda com minha mãe, na varanda, você, minha mãe e eu acho que Felipe Libório, fazendo conta, inclusive, né, pra poder ajudar lá, mostrar números e saídas pra... A cabeça já tinha pifado, Foi né, mesmo, irmão? Foi. A cabeça... Aí vem os amigos, aí vem a Bruno, família. eu morava sozinho. Eu voltei pra casa de minha mãe. Que eu vendi meu apartamento. Eu vendi meu carro. Eu não me apeguei ao que eu já tinha conquistado.
Eu falei, não, o que eu conquistei, eu reconquisto. Então, se eu tenho aquilo e eu tenho coisas a resolver, não é justo. Não que eu quisesse que as pessoas me vissem a pé. Não, mas não é justo se eu tenho alguma coisa que eu posso me desfazer. Não é justo com quem eu preciso resolver. Sim. Então, o saldo que ficou foi depois que Eu não lembro tinha pra mais, cacete de minha história, que não velho. tinha mais de onde tirar. Foi aí que veio a igreja para poder salvar o restante, entendeu? Mas, cara, eu vou te falar. E Lilibinha na varanda ajudando. Aí, É um aí, danadinho, né? aí, velho? aí você Filho pode, da aí você pega. pode perguntar, né, Bruno, se arrepende? Cara, eu não vim pra essa vida pra me arrepender de nada. Eu não diria que eu me arrependo, não. Foi doído, foi doloroso, mas A gente só se arrepende das coisas que a gente faz, né? Não olhando tem pra como se trás. arrepender das coisas que a gente não Pois faz. é, e olhando Isso aí. pra trás eu falo, cara, o que é que eu tiro de positivo disso tudo? E tiro várias coisas de positivo. Pessoas bacanas que eu conheci, que eu mantenho contato, todo aprendizado de saber lidar numa situação Administração do de estresse. que é desfavorável, ansiedade, meu irmão, no pico dela, né? E ao mesmo tempo você tendo que saber lidar com isso. Então, foi minha faculdade de vida. Mas foi caro. Não foi barato, não. É porque a faculdade de vida, beleza. Porque no dia a dia ali você vai aprender. Não, custou caro essa Sim, aí faculdade. depois ali, pum, assinou com a igreja, começou a resolver as broncas, aí você foi pro Não, trabalho aí todo. eu falei, cara, e agora eu preciso, né, me voltar, né? Preciso fazer as coisas acontecerem de novo. Aí foi quando em casa eu falei, cara, eu preciso de uma oportunidade de trabalhar dentro do negócio. E aí foi quando, acho que nesse momento, acabou que casou, que foi, né, que nós três realmente... Surgiu a oportunidade de pegar mais 2 unidades. Não, mas eu Não, digo, Foi, Foi da Foi do Costa Molina Rosaels. Ah, não, do Rosaels, não, o verdade. Costa Molina foi Já sim, tinha assim, sido Então, antes. mas eu digo assim, Dá, nesse, tá mas bem nesse errado. momento, foi quando os três se encontraram dentro. É isso que eu tô querendo Sim. dizer. Bruno já esteve, Pedro não tava, Rodrigo era novo, Rodrigo ficou mais velho, tá dentro, mas Bruno não tá. Então acho que nesse momento foi quando os três se encontraram juntos dentro do negócio. E foi também nesse momento onde a gente teve a liberdade para, de fato, vamos dizer assim, tocar como dono, com minha mãe só ali por cima, analisando, né? Até Sim. nessa Teve um época. negócio que vocês compraram alguma coisa do pai de vocês, alguma coisa assim? Foi. Não, Aí- meu pai teve uma hora que a gente tava crescendo e ele ao mesmo tempo tava desgostoso já, cansado, acho muito tempo, e ele só tava com um posto, né? Então aí é onde entra aquilo que eu falei, né, da escala, né? Sim. Então ele com um posto só ele tava travado, então tinha situações de mercado que não tava favoráveis para eles, às vezes, então a pessoa flutuava. E a gente já tava com uma estrutura um pouco diferente. E aí foi quando ele falou para mim, eu trabalhei também com meu pai. E aí foi quando ele falou pra mim que queria se desfazer. E eu cheguei a negociar o ponto pra ele, porque na época eu, eu queria absorver o ponto. Mas na época a gente tinha acabado, acho que, de fazer algum investimento e não estava com condição de assumir esse ponto do meu pai. E aí eu cheguei a negociar com ele para uma outra rede local. E no final o cara deu pra trás. Quando o Na cara verdade, ele tava negociando, né? E aí foi quando você falou, pai, pera aí. Não, Deixa eu ver não, aqui. eu que negociei. Tava Não- tudo acertado, acertando tava forma de acertado, pagamento e tal. E aí a pessoa deu pra trás. Falou que não era a hora e tal, que tinha feito um outro investimento e que não ia conseguir concretizar o negócio. Aí não demorou muito não. Aí continha. Falei, não, a gente assume. Aí foi quando a gente assumiu, então assim, mas foi assim, não foi, foi de pai pra filho não, foi uma negociação Sim. mesmo. Então, assim, então a gente realmente absorveu e assumiu o ponto que meu pai tocava. E aí foi quando meu pai saiu do negócio. Então Essa foi, história Saiu do de- ramo, né? Essa Hoje meu história pai de, não tá no tá ramo. fora do ramo de combustível. essa história de pai para filho é só mesmo a questão de já ter, né, a base do esporte, mas como o Rodrigo falou lá, para a transportadora de Rodrigo, ele teve que fazer as contas dele, as poupanças dele. Bruno também na época da Titânio, a mesma situação. Não, Eu tudo, na época do Boulevard vendi carro também, juntei meu dinheiro também para botar. Então assim, tinha aquela familiar por trás para dar um suporte ali, etc. Só dando a vara.
Mas, exatamente, mas os três tinham que pescar o peixe. Na realidade, os negócios que cada um ia fazendo individualmente, a responsabilidade de cada um, né? Cada um. Se quebrasse a cara, não isso venha, aí. não venha... Como quebramos, né? Eu e Bruno na distribuidora de gás. Eu cheguei a sair, depois ele ficou tocando sozinho e depois vendeu. No Boulevard, só 3 marcas estão há 7 anos. São 7 anos. As outras 2 são marcas novas. Uma que surgiu no primeiro dia da pandemia. Vai fechar lockdown. A gente abriu o Pepe. Só para delivery. Coincidentemente. Mas já ia ser uma marca só de delivery. Coincidentemente. Mas eu tive que fechar tanto a Calamo, que era distribuidor de cerveja, e Tap House, porque quebrei e tive dívida. Né? Dívida é dívida, independente do valor da dívida, ela vai ser dívida. Né? Se foi grande, se foi pequeno, não importa. E também o Sanduíche Coco, que foi uma das primeiras marcas. Tivemos que fechar, porque agregamos no Originals. Não fazia sentido ter uma cozinha de sanduíche do lado de uma hamburgueria. Então a gente agregou ali. E por acho que mais de um ano ficou um espaço só de produção pra gente. E a gente falou, cara, a gente precisa botar alguma coisa aqui pra poder fazer dinheiro. A gente tá pagando um espaço aqui que hoje a gente tá usando só pra produção. Não faz sentido. E é aquela velha história que a gente teve hoje na RPB, um cara de distribuidora. Eu tive um contato com, na época da distribuidora de cerveja, de um gerente de hotelaria da época do Hudson, que me comprava cerveja, que me ligou. Pedro, porra, tô querendo sair de Maceió, voltar para Aracaju, minha mulher mora aí e tal. Você não queria consultoria não em alguma área aí do seu restaurante e tal? Eu falei, rapaz, venha conversar. Parece que é a história igualzinha. Hoje o cara é um dos meus sócios em algumas unidades de restaurante. É você ter a Quais são os restaurantes, Pedro? Papaya, Tuna, Originals, Pepe e hoje a mais recente é a Tudo Pizza, né? Sim. O Tuna replicado na Atalaia, Pepe, Originals e Papaya replicaram na Barra em um dos postos da gente. Ah, sim. Sim, fantástico. Mas eu, por exemplo, também, assim como o Bruno, tive meus perrengues, quebrei também a empresa e, enfim, como o Bruno falou, é de fato aprendizado. E você passar por um momento de dificuldade, só sabe quem realmente passa. Porque o meu foi um pouco diferente. Eu tinha um sócio que não era sócio dos demais restaurantes, né? E minha visão foi o seguinte, bicho, não vou nem discutir com o meu sócio aqui sobre esse prejuízo aqui, essa dívida. Eu tenho esse espaço aqui que eu vou deixar pra mim, eu vou fazer alguma outra coisa que eu então vou sublocar, vou falar que é dívida minha, cada um vai pro seu lado, a gente fecha a empresa e é isso. Porque eu prefiro não ter dor de cabeça. Eu tenho um perfil que eu prefiro não me estressar, me estresso. Mas eu prefiro não me estressar, eu busco não me estressar. Então, naquela época, eu falei, rapaz, é melhor essa dívida aqui eu assumir. Cada um vai pro seu lado e eu vejo como é que eu faço aqui daqui pra frente. Subloquei, com o dinheirinho da sublocação, eu ia pagando um pouquinho do que eu tinha pra pagar, Sim. até depois de me juntar com os meus sócios dos restaurantes e falar, opa, vamos tirar essa sublocação aqui, vamos montar alguma coisa aqui pra gente. E retomar de novo os 5 boxes ali do Boulevard Food Park pra gente, de vez, né? Aí são as histórias Sensacional, individuais, né? Mais alguma coisa, Ricardinho? Ricardinho, sinto só falta, Ricardinho. Esse foi um episódio que eu falei assim, meu irmão, os caras têm conteúdo pra caralho. O Bruno não vai nem olhar pra mim nesse episódio. Eu falei, Eu maravilha. nem falei, pô. Eu Maravilha. nem falei. Falou bem, Percebeu? pô, percebi. Os caras aí, É velho. porque a gente gosta de falar também pra caramba, vou falar a verdade. Eu se deixar. Não, eu já sabia, pô, que ia ser assim. É maravilha. Esse Eu pronto, já sabia que ia ser diferente, né? Você diversas vezes fala, eu gosto de episódio que eu nem falo nada. Eu gosto do episódio que eu nem falo Não, nada. você deu o exemplo, né? Antes da gente entrar também, justamente disso, que tem horas que você tem que falar mais, horas que você tem que falar menos. Mas acho que foi fantástico, fluindo, velho. acho que tem o quê? 1h30 já, Uma hora e né? meia. Acho que foi 1h30? fluindo. Tá bom já que eu tô com fome, vamos Tá embora. bom já. É Passar isso lá no aí. Tuna, Estamos no aqui, ó, Pepe. senhoras e senhores. Inclusive, peraí. Porque senão eu não vou conseguir falar, você que tá me olhando aí. Né, Cadinho Sá? É. Inclusive, você, senhoras e senhores, para você ver a qualidade do conteúdo que a gente traz para você, estamos aqui numa quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2023, gravando o episódio São 8h30 da noite. 57 às 8h40 da noite. Ô, Bruno, empreendedor tem horário. Empresário tem horário não, irmão. É 24 horas com a cabeça no ar. É 24 horas na cabeça. Só do ar. para eu vi vocês comentando no início, você sonha, você anota. Eu peço pra não sonhar, porque minha cabeça durante o dia não para. Então se for pra trabalhar de noite, aí meu sono é perdido. Então eu peço pra não sonhar, E sabia? o mais interessante também que o Rodrigo tá falando, em cima do que o Rodrigo tá falando, é tipo assim, não, você vai viajar a lazer, né? Pelo menos eu, Não existe isso.
eu tô a lazer, mas eu tô observando tudo, bicho. Porque eu sou curioso. E em alguns anos que eu atuo, né, como restaurante, eu quero ver, eu quero entrar, eu quero saber detalhes. Eu sou curioso, porra. Então, é uma viagem que acaba sendo lazer, mas também trabalho. Fora as ligações que acontecem, É. fora os grupos de WhatsApp que acontecem, enfim. Mas É ainda difícil, repertório, de background, desligar, claro. né? E assim são oportunidades, quando você tá fora do seu negócio, são oportunidades de você aprender com os outros, né? Eu sempre, desde garotão, 15, 16 anos, eu gostava de sentar na mesa de gente de 40, 50 pra ficar escutando. E dali pegando. Porra, cara, Eu exemplo tenho do cara. visto também, Agora eu lhe velho. pergunto, Brunão, quem é o mais velho dos três? O R. Nada. Disparadíssimo. Fisicamente nunca. Disparadíssimo. Disparadíssimo. Ele quer tirar dele a briga e tá querendo jogar pra mim. Disparadíssimo. Rodrigão é mais velho, velho. Com certeza. Olha, Com só certeza. um- Esse Alba guri é uma velha, alba ninja, meu irmão. A gente se É completa. um robô, uma Mas máquina. eu acho que o Uma águia, agora. né, Geraldo? uma águia. Ô, Bruno, complementando o negócio que o Rodrigo falou. Ele gostava de ser o mais novo da mesa. Tem uma frase também que é sobre esse negócio de aprendizado, né? De crescimento pessoal. Seja sempre o mais burro da mesa. Sim, Não queira ser o mais inteligente da mesa. sim, Com sim, certeza. sim. Escute mais E do que aquela fale, história né? do exemplo de com quem você tá andando, né? Isso é a média das pessoas Isso é a média que você você, imagina, né? então você tá envolvido com pessoas que estão pra cima, vão te fazer te colocar pra cima, Isso é uma né? Então isso é verdadeira muito máxima. importante. O ambiente é importantíssimo para o crescimento pessoal. Você Isso se é em todas rodeia as de esferas, né? pessoas. Isso é em todas as Exato. E a esferas. humildade, né? Eu acho que, independente do seu estágio de vida, cara, a humildade é um dos bens mais preciosos que um ser humano pode ter. Sim. É nunca perder a humildade. É Uhum. lembrar de onde veio, é O que é lembrar, que passou é pra lembrar chegar que, até ali? é lembrar que pessoas que estão ali juntos, né, na força do trabalho para você, são seres humanos, são mães, são pais, né? Então, É isso aí. a humildade ela nunca pode ser perdida, porque senão a coisa desanda. E a vida é maravilhosa, né? Para quem sabe vivê-la. É. Turma, É. que massa. Brunão, trouxemos um Que presente massa, para velho. você aqui. Ricardinho, tem para você Tá também. aqui, ó. Muito obrigado. Uma agenda da RPB, rede de postos aí. Mais de 30 anos Para abastecendo você amizades. substituir esse caderno. Tem uma Aí. historinha dela aí no início. Aí Depois tem você as, dá- as unidades da gente também, tem o textinho, tem falando do nosso primeiro centro automotivo, Leia inaugurado aí, ano passado. Bruno, leia um pedacinho do testículo aí. Um textinho legal. Ao longo de 3 décadas, cultivamos não apenas relações comerciais, mas verdadeiras amizades que nos impulsionam a oferecer um serviço de excelência no atendimento, consolidando-nos como referência no estado de Sergipe. Nossos postos de combustíveis são mais do que simples pontos de abastecimento. São símbolos de comprometimento, qualidade e confiabilidade. Cada litro de combustível é um elo que fortalece a nossa trajetória, construída sobre alicerces sólidos de respeito e dedicação. A marca registrada dos postos RPB é a busca incessante pela excelência no atendimento. Em cada sorriso da nossa equipe, em cada gesto de cortesia, manifesta-se o compromisso de tornar a sua experiência conosco não apenas satisfatória, mas confortável e memorável. Eita, travou minha interpretação que estava fantástica, né, velho? Mas ao desdobrarmos as folhas deste novo capítulo, vislumbramos oportunidades renovadas para prosseguirmos nesta jornada ao lado de vocês. Agradecemos por confiarem em nós e esperamos ansiosos por mais um ano de parceria e sucesso mútuo. Atenciosamente, Rodrigo, Pedro e Bruno. Valeu, Cadinho Sá! Valeu. Papai tem técnica, hein? O ponto RPB. Papai tem técnica de leitura, viu, Cadinho Muito Sá? bom. Parabéns. Velho, fantástico. Brunão, Obrigado. acho que, porra, esse momento aqui com você é fantástico. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho, você e Ricardinho.
É uma oportunidade para a gente estar conhecendo histórias, e conhecer histórias para mim, pelo menos, eu me amarro. Sim. Eu costumo estar sempre ouvindo história dos outros. Se eu vou para uma obra, eu quero ouvir o que o pedreiro tem para contar, eu quero ouvir ele falando da casa dele, eu quero ouvir ele falando como é que é com a filha, eu pergunto. Porque é isso, né? A vida são relações. Então, é sempre a gente estar tentando fazer das relações o melhor possível. Obrigado Isso mais aí. uma vez pelo convite, você, Ricardinho. Desejo que o foguete, meu amigo, vá para onde ele puder ir. Porque foguete, você sabe, né? Quando dispara, meu amigo, Não tem ré. o limite, não tem limite. Velho, fiquei muito Foguete, feliz E, com o porra, episódio, e de velho. você Muito já feliz disparou com mesmo, força velho. total aí, graças a Deus. Mas Show isso de que aí bola. o Bruno tá falando, a gente cresceu, né, escutando histórias da nossa família, seja de nossos avós, né, seja de nossos pais, e o Foguete Sem Ré, como o Bruno tava dizendo, são histórias, né, todo episódio são histórias novas, e com certeza absoluta sabemos que quem tá do outro lado da tela assistindo pode se inspirar, pode falar, pô, esse tipo de comércio que eu quero atuar, ou então é isso que eu vou começar a fazer. Rapaz, o que eles fazem, acho interessante. Então é uma troca, né? Você assistir o Foguete Sem Ré é uma troca, mesmo você não estando aqui presencialmente, né? Participando talvez da mesa da conversa. Só de você estar ali atrás, escutando e imaginando o que você pode mudar na sua empresa, ou fazer de novo, ou fazer do início, Sim. é demais. Então parabéns aí pra vocês dois. Sensacional. Foguete remete a grandes alturas, né? E tem uma É. frase que diz assim, sonhe alto, porque dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. É. Agora abre uns parênteses, planeje, né? Pra também não ir pra emoção, não se emocionar. Então é Velho, isso. Só tem uma dica. Hum. Pra vocês dois, principalmente. Eu acho que Pedro não vai precisar, né? Pelo que eu tô vendo, ou vai? O quê? Vai? Todos irão? Eu já sei o que você vai dizer e eu tenho base. também, mas hoje não estou. Hoje, eita, Ricardinho, olha só que oportunidade. Então eu faço questão, né, senhores? Aí é. Mas ó, eu vou Básico. falar uma coisa. Tá aqui do meu xará. Vou falar uma coisa. Muito obrigado. Tá aqui, Recentemente até Rodrigão, Pá, brigadão, Bruno. Old Man, descobri até que a Básico tem o cueca. Ricardo de Benjamin Banta. Você sabia disso, Bruno? Não deve saber, Sabia, obviamente. pô. Eu não sabia, porra. Não sabia? Fui saber porque Sério? Quem? meu irmão Bruno me presenteou com No Natal. cuecas básico. Não, não foi básico. Foi. Não, não. Não, foi Lu. Natal do ano passado. Cuecas básico. Cuecas básico. Não, tem cueca pô, na eu dei É, uma camisa. Eu tenho certeza absoluta, irmão. Bom, que eu não me não lembro, foi nesse mas- Natal, foi no Natal do ano Abre aí, passado. pô, vocês gostam aí, Mas pô. qualquer dia você mostra, Qual é a então. cor cueca que favorita você A cor eu tem. já gostei, Bruno. porque minha cor predileta é azul marinho. É mesmo? Opa. Olá. Peraí, não podia esquecer aqui também de Primeiro. Gabi, inclusive abri agora aqui, não citei, Sim, claro. não citamos, né? Cita. Gabi, parabéns pelo trabalho, né? Gabi é Junto de fera, Bruno e Ricardinho aí. Primeiro de Fera. tudo, cartão Olá. básico, cliente parceiro. Diz que aqui não tem limite, não. Você pode ir lá. Já gostei da Diz que cor. aqui cai na sua conta, viu, Brunão? Turma, Obrigadão, Show de Brunão. boleta, show de bola demais. episódio Qualidade 57 do Foguete Sem Ré, Ricardinho Sá. Batemos 1h40. 1h40 de episódio, senhoras e senhores, com os Moraes Brothers, meus amigos queridíssimos. Velho, muito bom, Ricardinho. Galera, a audiência desse episódio tem que bombar, hein? Por favor, O senhoras e episódio mais senhores, populoso. o mais populoso. Porra. Ou seja, vai impactar as redes de 3, Não, 4 comigo. Vamos assistir. Você tem um blogueirinho aqui no Vamos meio. assistir o episódio do Pai do Rec. É, Pega umas dicas de funcionamento, meu irmão, que eu vou impulsionar esse episódio aqui. Pra gente bater recorde, pra gente voltar, Bruno. Aí você vai falar, pai, eu preciso que vocês voltem aqui. a gente tem que ter uns marcos, né? 20 unidades, 30 isso unidades, aí. 40 Vamos unidades. fazer, Já vamos fica buscar. certo. Né? Turma, episódio 57, De- sou Bruno Oliveira, estamos aqui toda terça-feira, 5h30 da tarde. Fala, Pedro. Brunão, deixar um convite, né? Falamos das nossas empresas, mas deixar um convite a todos que estão assistindo a conhecer o padrão de atendimento da RPB, Boa, vendedor. conhecer o padrão dos restaurantes Boulevard Free Park, do Grupo Boulevard, e conhecer a mais nova recente, né, da gente, a Pacá Bangalôs,
Sim, Falamos- Pita, não deu Falamos tempo. pouco, né? Não deu tempo, mas Não deu tempo. é só dar um check aí no Episódio Instagram. 50. Tema: hotelaria no estado de Sergipe. É um tema importantíssimo, que é o Olha, turismo do nosso com estado, né? E certeza. a gente tá fazendo um trabalho legal lá no nosso litoral norte, então quem tiver curiosidade, fica aí a dica. Sensacional. E obrigado mais uma vez pelo espaço, Brunão. Sensacional. Meu irmão, Tamo tamo junto. junto. Show demais. Rodrigão, Valeu, Brunão. você é foda. Tamo junto. Prazerzaço Prazer, ter te nosso. conhecido com calma. Bora, larga a mão que eu tô aqui. Razão. Tamo junto, Tamo Brunão. junto, velho. Valeu, turma. Valeu, galera. 57, Foguete Sem Ré. É isso, toda terça-feira, 5h30 da tarde, estamos aqui, sou Bruno Oliveira. E é isso, valeu. Fui.